Sejam bem-vindos a mais um Yelcast para todo o Brasil, aliás, do Piauí para o mundo. É verdade. Aproveita, conteúdo maravilhoso toda semana, são as terças, quintas e sábados, sempre ao meio-dia, com um conteúdo maravilhoso de graça, então não custa nada você também se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Por que tem que compartilhar sempre com o inimigo? Vão lá, né? Seus caras invejosos pra caralho, né? O cara quer saber da vida do outro, se o cara tá ganhando quanto, quem ganhou na vida. Tem muito desse cara, não tem, Gozão? Demais. É verdade. Que se no dia do entrevista, que é tão importante, tu vem com a camisa tão bonita, cara. Maravilha, você tá vendo? É Heron, veste o homem atual. Veste o homem atual. Agora você tem que dar uma emagrecidazinha, viu? Por isso que eu vou receber todas as dicas e tudo. Tô vendo tudo. É uma cirurgia plástica, quem também, sabe, até né? porque, ó, Você quer fazer um nariz? nariz. Olha, muito bacana agradecer aos nossos patrocinadores aqui do Yelcast, agradecer a melhor internet do Brasil, que é claro que é a Hora Telecom, Hora Telecom, né? Que é muito importante. E agradecer principalmente nesse novo formato a Formato. A Formato, já a gente vai apresentar o nosso entrevistado. Ela tem as melhores tecnologias em carpetes do mundo. Sabia disso? Aqui, ela tem a melhor internet. Libera o áudio de a melhor, tem carpete americano, aquele que você tem nas casas americanas, as cadeiras, né? É um investimento espetacular que você faz para sua vida. E agora uma cadeira gamer, né? E a melhor cadeira gamer do mundo hoje é a da Formato, né? Que é um verdadeiro espetáculo. Vai me avisando quem tá faltando aí, por gentileza, gente. Tá bom? Alô, Rubinho! Rubinho, a ótica. Aliás, eu vou mostrar o Rubinho já, na hora que a gente apresentar o nosso convidado de hoje, desse bate-papo de mesa de bar, não é verdade? Aliás, se você vai tomar uma, tá começando o Yelcast. iBeer. Lembra sempre de quem? Isso é bom, doutor. Pior que o doutor também tem uma cervejaria de Londres em casa, aí fica difícil competir. Mas caso ele precise, 24 horas, sexta, sábado e domingo, de segunda a quinta-feira, de 10 da manhã às 3 da manhã. Pra que sair de casa? Final de semana, 24 horas. E pra que sair de casa nessa violência que a gente tem hoje? Não Atende em motel? Também. Atende? Rapidão, geladinho. 20 minutos. 20 minutos. Cerveja, vinho, uísque. O que você quiser. Se quiser fazer um churrasco lá. O entregador só não pode ficar lá, né? Não, de forma alguma, que dá uma confusão grande, né? A favorita sempre com a gente nos melhores petiscos, a melhor bomba do mundo, né? A bomba mais conhecida do planeta. Tem de calabresa, suculenta, picante, é bem diferente, né? Aqui tem de tudo, doutor. Tem do cuscuz jupi na hora da entrada. A roupa da Heron. Que mais? É para você estudar com a Santo Agostinho UniFCA. E lembrando que todos os nossos testes são realizados com a Medifarma, então tá todo mundo testado, todo mundo vacinado. Medifarma, a melhor distribuidora do Brasil hoje de medicamentos. Kilson. Maravilha. Hoje nós temos o prazer de receber um dos maiores cirurgiões plásticos do Brasil, uma referência do meu norte do Brasil, que tem uma história incrível de vida e o nosso objetivo aqui é cada vez mais contar histórias. Euler Dave Cardoso Ribeiro Mato Silva. É nordestino. E tá faltando aí mais algumas coisas. De Orleans, Bragança e Bourbon. Acho que a... Cara, sério? não é sério, não. Euler Davis, um dos maiores nomes de cirurgia plástica hoje do meio norte do Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, Yeldson. Eu que agradeço o convite, tá? Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com você, a gente poder ter esse bate-papo acerca um pouco aí da minha vida, um pouco sobre a cirurgia plástica. Tem muita curiosidade, né, cara? Tenho umas perguntas aqui que a gente abriu uma caixinha. Tem cada pergunta aqui, os que você não vai acreditar, cara. Cada uma. Eu, de cara, quero te presentear com um voucher da A Ótica Mais Moderna. Eu sei que você gosta do que é bom. Lá tem uns óculos da Prada, da Fendi. São maravilhosos. E quem é convidado do Yelcast tem 50% de desconto. Maravilha, hein? Na compra do óculos, né? Vou aparecer lá. E sei que sua esposa ama. O que é bom, não é verdade? Bom, quem é o Cardoso Ribeiro Matos da Silva? Doutor Euler para as pessoas que não me conhecem, mas meu nome é um nome alemão, é Euler. Então, na minha casa, se você chegar conversando com minha mãe, ela vai entender que é Euler, mas o nome correto
É Euler. Euler? Euler é um nome alemão. Caralho, não sabia. Então, Euler. assim, eu sou filho do Francisco e da Maria. Meus pais são pessoas aí de classe média que trabalharam muito para me educar juntamente com meus outros irmãos. E desde sempre eles me ensinaram a questão do estudo como uma chave libertadora. Não só na questão de mudança social, mas como uma questão de expansão da mente, de liberdade. Através do conhecimento você teria liberdade para viver e para ser livre de fato. Quando a gente começa falando dessa trajetória de vida, né? De você vir lá de trás. Como é que foi a tua infância? Da onde veio? Porque é uma narrativa, na verdade. Sim, a gente vai sim. desenvolvendo. Como Sim, é mesa sim. de bar, o cara chega e diz assim, e aí, como é que era a tua infância? Da onde era? Exatamente. Rapaz, a minha infância eu fui criado na Zona Sul. Porque diferença, tem uma diferença de classe média para outro tipo de classe. Como é que Sim, era a infância? sim, sim. A tua memória infantil, ela é muito forte? A minha memória infantil ela é muito boa. Porque eu fui criado na Zona Sul, então assim, daqui de Teresina. Eu tive uma infância muito boa. Meu pai trabalhava numa construtora, então construía barragem, estrada, então eu viajava muito com ele. E eu tive a oportunidade de conhecer o Piauí inteiro, uma boa parte do Maranhão. E meu pai é uma pessoa simples e eu tive contato com todo tipo de gente. E isso, na verdade, foi importante para mim na minha formação da minha personalidade. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não são únicas. Elas são um somatório das outras pessoas nas quais elas conviveram. Então, diante dessa diversidade que a vida me possibilitou, eu acho que isso me ajudou muito e me ajuda muito na minha profissão e nas minhas relações interpessoais. Porque qualquer profissão que você tiver aí, Eldson, seja advogado, seja jornalista, seja médico, seja bombeiro, etc, etc, você tem que conhecer as pessoas. Se você não conhecer as pessoas, você não vai conseguir prestar um trabalho que seja adequado, porque a gente trabalha com pessoas e cada um tem a sua necessidade individual. É claro e objetivo isso. E como é que era a infância? Como é que era? Você tem quantos joguei- irmãos? Puxa um pouquinho o microfone mais pra perto. Assim. Eu tenho 2 irmãos, o Mac Dave e a Larissa. Tu é o mais novo? Eu sou o mais novo, o meu irmão mais velho também é médico cirurgião. Na verdade, ele que me estimulou também a fazer medicina. Qual é a área dele? Ele é cirurgião geral e gastroenterologista. E a minha irmã é nutricionista e professora de educação física. Então, o meu irmão foi uma grande referência que eu tive, né? Fora os meus pais, obviamente. Mas, assim, a minha infância foi muito boa. E, além desse fato, meu pai viajava muito, então eu cacei, eu pesquei. Mas tipo, Tem isso eu quero coisas, saber mesmo, tem né? coisas que eu não tenho coragem nem de falar, mas eu vou falar pra vocês. É claro que é, pô. Meu pai deixava um trabalhador da obra com a gente, comigo e com meu irmão. A gente pescava de canoa, soltava dinamite, fechava barragem. Essa é a parada, pô. Era uma confusão. E além disso, eu tinha meu avô, que tem um povoado ali perto de Caxias, que ainda hoje existe, chamado Baú. Era grandes propriedades de terra, que era do pai da minha mãe. E eu passava as férias muito lá. Então também caçava, pescava. Então eu tive uma infância muito boa. Não tenho muito o que reclamar da minha Ativa, infância. né? Ativa, uma infância que hoje parece que se perdeu um pouco para a maioria das crianças, né? Por conta do modo de vida que a gente tem hoje. Mas eu fui muito feliz na minha infância. Eu aprendi muito. Hoje, principalmente hoje, é muito complicada essa relação. A tecnologia aproximou muita coisa e despertou muita coisa nova, né, nos nossos filhos. Antes a gente gostava de brincar, eu brincava de soltar pipa, Também fiz muito, soltei muita pipa. peão, porra. E o cara queria experimentar um negócio diferente, né? Não era... Porque o pai sempre levava a gente para casa de amigo e como é classe média, você ia... Sim. Eu queria ir pescar. Mas você sabe que esse hábito eu ainda tenho até hoje. Eu gosto de pescar ainda. E meu pai não mora mais aqui, meus pais se separaram. E sempre que meu pai tá aqui, eu chamo ele. Sempre que eu posso para viajar, a gente vai pescar. É uma coisa que eu mantive, eu acho que é uma terapia. E isso ficou muito para mim na minha infância e na minha vida adulta também. Mas nessa infância, Euler, o que é que mais te recorda, assim, os momentos mais marcantes você traz para a memória e de repente você queira transferir ou fazer essa oportunidade ou oportunizar teus filhos a viverem mais ou menos aquilo também? Não, Tem momentos específicos? Não, os momentos específicos foi porque sempre assim, eu escutei sempre muito minha mãe, né? Minha mãe, a dona Delci, ela sempre nos falava do poder do estudo. Então, eu escutei e como um bom filho eu segui e confiei nela. Então é isso que eu tento passar para meus filhos hoje,
que a questão não são só posses, né? A questão é você ter valores que hoje estão se perdendo. Então, tua mãe é muito importante, né? Já vi, já de cara, já que deu uma metida. Muito. É. A gente tem que ter uma referência na vida. Ela era pai e mãe, né, era eu, pelo que eu vi? Porque teu pai passava muito tempo fora, né? Meu pai passava muito tempo fora, mas ele era uma pessoa muito presente. O tempo inteiro, né? A questão que eu tenho uma visão de pai hoje é o que eu também passo muito tempo fora, mas o pai é aquele que está ativo, né? Presente. Em todas as situações, né? Sim, sim, E é verdade. Aí, meninada, começou a adolescência e já foi estudando muito, batalhando muito, trabalhando muito. Claro que o estudo, ele abre muitas fronteiras, né? No dia a dia da gente, né? Ele acaba abrindo novos universos. E quando é que começou a despertar a medicina? Por isso, meu irmão mais velho, ele passou para medicina. Puxa um pouquinho para cá. Somos 3 anos de diferença. O Mac passou para medicina e aquilo me estimulou a seguir os passos dele. Na verdade, você, quando é adolescente, você não tem muita noção daquilo que você quer. Então, você precisa de um exemplo e meu irmão me puxou junto. Cara, é muito foda, né? O cara... Um irmão começa a puxar o outro, né? Sim. E puxou a família inteira. Teu pai não tinha nada a ver com saúde, né, cara? Meu pai não tinha nada a ver com saúde. Tua mãe gostava? A minha mãe gostava. Mas minha mãe, ela é uma assistente social. E minha mãe, por muito tempo, foi chefe do CASA, que é um órgão do governo responsável por cuidar de crianças em situações de risco. Então, ela trabalhou muito tempo com a Dalgisa, era braço... Era dona Dalgisa de Monsanto. Trabalhou muito tempo com ela, coordenava essa parte de serviço social com ela e isso foi assim, ela não tinha essa questão da saúde, mas ela achava que era importante. Que era legal a saúde. Mas tu era um meninão bom, danada. Não, eu sempre fui, o que é que eu vou falar pra você? Pode parecer que não, mas eu sempre fui muito introvertido e ao mesmo tempo agitado, assim. Eu sempre fui... Inquieto de querer descobrir as coisas, de querer fazer as coisas, e isso permanece até hoje. E aí, como é que foi entrar na faculdade de medicina, Euleli? Porque tem um período grande, né? Você tem adolescência. Entrar na faculdade de medicina foi uma coisa assim que foi extremamente importante, e aí você muda um pouquinho aí seus paradigmas, você começa a conviver com pessoas também diferentes, mas com o mesmo objetivo. E aquilo que é importante, a gente sempre se relacionar com aquelas pessoas que dividem ideais. E graças a Deus eu tive amigos, e tenho até hoje, cultivo meus amigos em grupos de WhatsApp que se formaram comigo, que são pessoas bem-sucedidas, bem realizadas, que a gente trilhou basicamente o mesmo caminho. Aí você passou para onde primeiro? Eu passei, na verdade assim, eu fui primeiro lugar na Universidade Federal do Maranhão, eu fiz só 2 vestibulares, o do Maranhão e do Piauí, a Federal. Primeiro lugar em tudo? Não, primeiro lugar na Federal do Maranhão, e aqui eu passei também, mas eu não fui em primeiro lugar. Daí, depois que eu terminei a graduação, eu fui embora para São Paulo, fazer minha residência médica na Santa Casa de São Paulo. E aí já deu start de cirurgia plástica? Não, essa história até é interessante. Eu passei minha vida inteira acompanhando cirurgia do coração. A vida inteira. Caralho. Então era uma paixão que eu tinha, era ser cirurgião cardiovascular. Mas eu fiz um estágio no INCOR, na USP, e quando eu fiz esse estágio, eu comecei a observar as dificuldades da profissão. Então, em um certo... Tipo, a dificuldade porque a cirurgia cardíaca, você precisa de muita gente, você depende de muita gente. É uma cirurgia complexa, em que você tem que ter uma estrutura hospitalar grande, tem que ter todo um conjunto de profissionais muito especializados, e você não consegue fazer a cirurgia em qualquer lugar. Então, isso era uma dificuldade. Então, nesse ponto, eu tinha terminado a cirurgia geral e aí tive contato com o chefe do filho do INCOR. Aliás, com o filho do chefe do INCOR. E o pai desaconselhou. O pai, você imagina, o pai, chefe do INCOR, é o maior centro de cirurgia cardiovascular e de cardiologia da América Latina, desaconselhar o filho a fazer a cirurgia do coração. Aí veio para mim uma noção de realidade. Mas tu muito atenta a isso, né? Claro, porque o que acontece? Aquela coisa, Yeldson, eu tinha a oportunidade de ser médico, então eu escutei um professor meu que falou uma coisa interessante. Ele falou assim para mim, olha, pior do que você casar errado é você escolher a especialidade errada.
Porque casar errado, com muita dificuldade, você se separa, mas escolher a profissão médica errada, a especialidade errada, é muito difícil voltar para trás no tempo, porque ela dura muito tempo. Então, Muito foda isso aí, é verdade. Aí eu Muito forte essa relação. eu observei e aí veio um amadurecimento na minha vida, que acho que já deixo esse conselho para todo mundo. Por mais que você se julgue capaz de fazer alguma coisa, você tem que entender os seus limites. Então, e que você não pode arriscar tudo, mesmo que você se ache capaz, mesmo que você acredite em você. Então, nesse momento, eu tive esse start. Eu falei, nossa, eu acredito em mim, eu posso ser um bom cirurgião cardiovascular. Só que as chances aqui são pequenas. Então, eu não podia arriscar. Então, aí eu desisti e fiquei entre fazer urologia e cirurgia plástica. E onde é que apareceu a urologia e a cirurgia plástica? Porque, diferentemente, por exemplo, da formação aqui em Teresina e em algumas capitais do Nordeste, em São Paulo, quando você faz cirurgia geral, você vê todas as cirurgias, você passa em todas as especialidades. Então, eu passei pela cirurgia plástica, passei pela urologia. Então, a plástica e a urologia me encantaram também. Então, eram coisas que tinham a ver com minha personalidade e eu terminei optando por cirurgia plástica. Acabou optando por cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Eu vou pedir um corte aqui, tá? Eu só pedi o pessoal aí pra, por favor, me ajudar também, tá? Tá? Tá ok? Por favor, tá? Por favor. Então bota aberta pra gente voltar, tá? Não volta a acontecer, tá legal? Voltando. Aí optou por cirurgia plástica. Como é que foi esse processo, Euler? Porque você, claro, como você tinha um objetivo, um hype muito alto, você queria estar perto dos caras fodas, né? Sim. Aí, assim, eu já estava muito preparado, tinha estudado bastante, Eu costumo dizer, Yeldson, que eu me formei muito novo, com 23 anos, e que dos 23 anos até os 31, 32 anos, eu me dediquei basicamente à cirurgia. Basicamente. Morei em São Paulo, sei os nomes dos restaurantes. Se você me perguntar nome de boate, desconheço. Mas me preparei muito, pra você ter noção. Às vezes, no final de semana que eu tinha livre, eu ia pro IML de secar cadáver para poder aprender mais ainda anatomia, fazer as cirurgias com mais segurança. 32 anos, cara. Com mais segurança para poder, quando eu terminasse minha residência, ter um conhecimento não só técnico, mas muito prático. Uma curiosidade, assim, né? Tenho essa curiosidade, acho que muita gente tem essa curiosidade, porque você, imagina, você tem um corpo vivo e você vai ter a possibilidade de mudar aquela anatomia. Como é que é esse procedimento para aprender essa... assim... Eu tenho essa curiosidade muito forte, como é que é feito, né? O que é que eu vou falar para você? Primeiro, assim, nenhuma pessoa, as pessoas têm que ter humildade, nenhuma pessoa ela é um gênio por si. Uhum. A pessoa precisa sempre de alguém para te estimular e alguém te dê oportunidade. Então, assim, embora eu tivesse numa das maiores faculdades do Brasil, que é a Santa Casa de São Paulo, teve pessoas lá que me deram a mão. Eles viram em mim uma pessoa dedicada e me deram a oportunidade de operar. Então, sou muito grato a todos lá, e especialmente ao Dr. Herbert Yoshino, que é um japonês. Eu costumo dizer que eu aprendi a operar com um japonês. Com ele é um cara espetacular. E, assim, é um cara muito rígido, metódico, e é um cara que me ensinou muito. Devo muito a ele. E aí, como é? Eu quero que... A questão de você aprender, então aí como eu tô falando para você. Sim, mas como como é que é feito? O dia a dia, é o curioso. a preparação. Porque esse discurso, é lógico que a gente entende. Mas eu digo, como é que o cara vai aprender? Como é? Você acha? Qual é o corpo que você vai lá fazer? Não, então assim, a gente selecionava os casos no ambulatório, os pacientes iam, e o professor estava sempre do lado. Então a gente marcava o paciente, ele conferia e a gente ia operar. Agora, não pense que era uma relação... Hoje em dia eu fico meio preocupado com isso, porque não era uma relação tão simples. O cara estava ensinando para você operar, existe toda uma responsabilidade no resultado, independentemente de ser um paciente do SUS, de ser do SUS ou não, a responsabilidade existia da instituição e dele. Então, era algo estressante. Eu não sei se eu estou indo no que você está querendo. Por exemplo, eu vou te dar um paralelo aqui. Até pedir para subir o microfone um pouquinho do Euler para mim. Tipo assim, a gente conversou com o Maciel Tatu, né? Ele disse, Edson, como você mexe com pele, como você mexe com muita coisa, a gente aprendia a tatuar, né? Nós aprendíamos a tatuar em couro de porco. Sim. Você fazia... Sim. Assim. Entendi. Você fazia e tal até chegar para poder fazer a primeira, né? Isso. É isso que eu quero entender, certo. Como é que funcionava. Então assim, primeiro para ser cirurgião plástico, você tem que ter uma base de cirurgia geral. Pois é. Então, assim,
Onde eu fiz a residência, a gente tinha oportunidade, no tempo ainda era permitido, né? Hoje já é proibido. A gente treinava tinha uma base da técnica cirúrgica, que era um cadáver fresco, as pessoas morriam, e a gente ia estudar e fazia cirurgias, estudar toda a anatomia nos cadáveres frescos. Isso aqui em Teresina não tem, são poucos lugares do Brasil que tem, por isso que eu optei para São Paulo. Cara. Então a gente abria a pessoa, estudava e tinha também o cachorro para a gente fazer as técnicas cirúrgicas, dar ponto em alça de intestino, fiz transplante de coração em cachorro, fiz transplante de fígado em cachorro. Caraca. Isso. E depois de meses nisso, é que a gente passava para as cirurgias, mas sempre sob orientação. E eu peguei esse hábito de cadáver fresco e levei para plástica também. Então a gente ia, fazia todas as cirurgias, treinava, estudava anatomia, e isso é extremamente importante. A primeira que você fez? Te dá segurança. A primeira? A primeira cirurgia plástica que eu fiz foi uma plástica de orelha. A gente começava com as cirurgias menos complexas, orelha, pálpebra, e depois ia para as mais complexas, né? Existe todo um sistema de hierarquização. Você é mais novo, você começa com as cirurgias mais simples, aí você vai envelhecendo e vai fazendo as cirurgias mais complexas. Envelhecendo, no caso, na experiência cirúrgica, né? Porque, na verdade, você chega um cara cru, você nunca viu, então você tem que ver os outros fazendo também para você aprender. Deu uma ansiedade para fazer a primeira? Eu vou te confessar que não, Yeldson. Porque, eu ficava vendo, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que observar. Uhum. Se você não observar, você não consegue fazer. E hoje as pessoas acham que é só assistir um tutorial do YouTube que elas vão conseguir fazer tudo. Cara. E não é, a cirurgia não é assim. Por isso que eu sou grato ao Dr. Herberto Yoshino, porque ele pegava na minha mão e mostrava, e brigava. A coisa era rígida. Era pior do que no quartel. Entendeu? A coisa era rígida. Porque se você for parar para pensar, a cirurgia ela não te permite meio termo. Ou vai ser ou não vai ser. E ou outra, é ou não é, né? Ou é ou não é. E outra coisa que eu vou falar para vocês, pode parecer assim, na cirurgia geral, nós começamos num grupo original de 37 cirurgiões, ficaram só 5. Plástico? Não, isso na cirurgia geral. Certo. Ficaram 5. E o professor, o chefe, ele fazia questão dos mais velhos botar pressão na gente para desistir, para você largar. Por quê? Porque ele falava que cirurgião só tem que ser cirurgião quem aguenta a pressão. Quem não aguenta a pressão vai vender livro, vai fazer outra coisa, porque cirurgia não é pra gente fraco. E isso é uma realidade que eu falo pra você. É trabalhar o psicológico. Psicológico, porque a cirurgia você vai ter momentos de estresse, você vai ter momentos em que você vai ter que tomar decisão. E se você não tiver um aparato emocional... Antes ainda de chegar, por exemplo, na cirurgia, você falou que era apaixonado pela cirurgia geral e foi se aproximando. Quais foram os piores momentos que você passou e, porra, agora eu tô preparado para fazer? Os piores momentos eram sempre na urgência, né, Yeldson? A zona vermelha, né? A urgência em São Paulo... Chama a zona vermelha? Tem isso aí, tem uma nomenclatura. Sala vermelha. Sala vermelha, na verdade... Aqui, por exemplo, é usado aqui no HUT, mas a gente tinha... Ala vermelha. Ala vermelha. A gente tinha a urgência e emergência, isso era em São Paulo. Então, eu praticava cirurgia geral num hospital na maior favela do Brasil, que era a favela de Heliópolis. Então, ali era berço do narcotráfico de São Paulo. E assim, os momentos mais tensos eram quando chegava chacina, um monte de gente baleada. E aí você tinha que dar seu jeito. Não tinha jeito. E assim, a pressão era grande dos chefes, eles não queriam nem saber. Você tinha que dar o seu máximo. Tinha que resolver a vida do cara. Porque eles sempre colocavam. E falavam pra você. Imagine que tá chegando uma pessoa que é seu parente aqui. E você realmente tem que se colocar no lugar dos outros. Mas chegou a ser ameaçado? Cheguei. Cheguei a ser ameaçado, cheguei pra delegacia. Caralho. Eu gosto de contar uma história. Muitas vezes a gente tava lá de plantão e chegou 3 drogados e aí começaram a fazer baderna no hospital. Vou contar só esse caso pra você, porque às vezes as pessoas me veem como cirurgião plástico, é coisa simples. E aí eles bateram nos policiais. Os caras? Bateram nos policiais. Depois a rota veio e sumiram com eles. Um mês depois eu estava na corregedoria da Justiça de São Paulo prestando esclarecimento porque a família, esses drogados desapareceram. Então, era um ambiente bem... Eles... Sumiram.
O que aconteceu, eu não sei. O problema deles, Não né? sei Assim, o que dos aconteceu. policiais, né? no caso. Não sei o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, pra você ver o nível de estresse que era. Como é que tu sofre esse estresse e o cara vai pra mesa de cirurgia, pô? Mas você tem que ter esse controle. Tem Não uma trava, jeito. tem, Euler? Tem tipo uma chave que vira, por exemplo, eu apresento TV, na hora que liga a luzinha vermelha eu desconecto. Tem uma trava. Eu costumo dizer que eu posso ter o problema pessoal que eu tiver, mas quando eu entro no centro cirúrgico eu desligo. Eu tento focar no que eu tô fazendo. Porque se você for deixar as emoções te controlarem, e Eldson, você não vai fazer o serviço que você tem que fazer. Então, eu costumava e costumo ser nesse aspecto aí frio. Quando eu entro para fazer minhas coisas, eu vou fazer e não fico pensando no mundo fora, não. Como é que foi perder o primeiro paciente como cirurgião geral? Deve ser um impacto da... E Eldson, não é uma sensação muito boa. Mas o que acontece? Você também trabalha o seu psicológico. Porque tem gente que chama, o médico é frio, né? Porque... Não liga pra nada. Não é que não ligue, mas você trabalha seu psicológico porque você está numa profissão em que você está sujeito a isso. Então, até para isso, você tem que estar preparado. Na verdade, em qualquer profissão que a gente tenha, que esteja, a gente não está preparado para o fracasso. A gente só está preparado para o sucesso. Mas a vida adulta, ela é feita de altos e baixos, para todos nós. Então, a gente tem que estar preparado para esses momentos, porque nesses momentos, na verdade, são os momentos que a gente cresce. Pior que é verdade. E como é que foi perder o primeiro na conjectura que você estava com a equipe? Te doeu? Não, doeu, Foi mas... tiro? Como você ficava lá, né? Na verdade, foi um caso assim até... Foi de doença, estranho. terminal? Não. O paciente estava numa feira, aqui em São Paulo tem muita feirinha livre, e aí ele foi passando, e parece que ele devia para os traficantes, e aí esfaquearam ele no coração. Ele chegou falando, a gente abriu o coração dele, deu ponto, ele fez uma arritmia e morreu. Todo mundo esperava que ele ia sobreviver. Mas são... Você estava preparado psicologicamente para isso? Tava. O pior, Eldson, não são nem... Você perder o paciente é ruim, óbvio, mas o pior são as histórias e as mazelas sociais que a gente tem que enfrentar. O nosso psicológico é muito mais afetado por isso. Tipo? Eu vou contar um exemplo para você, o que eu nunca me esqueço. Eu atendi eu fui chamado, chegou um paciente baleado na cabeça, um jovem, e ele estava comprando droga numa boca de fumo de São Paulo. E devia aos traficantes. Então, e aí pegou um tiro na cabeça e chegou morto. Mas o fato que era a mãe idosa e o pai com câncer terminal. Então, para você dar essa notícia... No contexto, né? Não é uma coisa fácil. Outra, a gente via muita situação de violência gratuita contra criança, estupro de criança. A gente tinha que atender. E isso vai te deixando... Você tem que ter cuidado para você não ficar brutalizado. Até porque você é pai de meninas. Isso. Então, aquilo vai te fazendo um pouco mal. Então, eu botei muito na minha cabeça logo que eu tinha que sair daquele ambiente da cirurgia geral para passar para outra coisa. Foi por isso que essa virada, né? Eu tinha que passar, porque senão aquilo ia me deixar uma pessoa muito... Eu tenho uma curiosidade, já que tu foi da ala vermelha, eu tenho curiosidade, como espectador dessa história, Sim. né? Você imagina o que é um cara que estudou a vida inteira, estudou muito, se dedicou muito, aí chega um cara que é um estuprador, um cara, não é, que acabou de estuprar uma criança e o cara sofreu uma facada por alguém revoltado e o cara tem que salvar a menina. Aliás, o cara... Lhe conto uma outra história. Eu quero saber. Tem várias histórias. Chegou um estuprador no Campo Limpo, que é uma região bem pesada de São Paulo, na zona sul de São Paulo, e o cara tinha estuprado várias mulheres, inclusive a filha de uma técnica de enfermagem. Caralho. E ele chegou com as facadas na barriga, facada no pescoço, e a gente foi operar ele. A técnica entrou na sala de cirurgia e arrancou o tubo dele. Tava anestesiado, todo mundo preparado, arrancou o tubo e ficou passando. Ele tinha facada na barriga, saía a secreção de fezes. O tubo, para quem tá em casa, entender. O tubo é o que mantém a respiração do paciente vivo. Ele Ela arrancou o oxigênio. Arrancou o tubo, revoltada com ele. E aí pegou ainda por cima, a barriga estava aberta, com fezes, pegou as fezes, passou no pescoço dele. E para surpresa da gente, ele foi reentubado, a gente operou, com 2 dias foi para casa. Sério? Sério. Se fosse, acho que um cidadão tinha morrido ali. Pois não é, cara. Esses caras têm uma sobrevida. Uma adrenalina muito alta, que eles vivem no limite o tempo todo, né? Minha nossa. Eram quantos médicos nesse dia? Qual foi o teu espanto na hora que vê aquilo? Não, o espanto da gente...
eu confesso para você que numa situação dessa eu não interfiro. Você... Eu fico na minha e... Porque não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer e também você tenta se colocar na situação do outro, da outra pessoa, mas é difícil. É difícil porque não, de repente pode até sobrar alguma coisa para você. Tenho certeza. A gente fez transcendeu essa fase e já entramos na cirurgia plástica e é um mundo espetacular, né, cara? Se você olhar assim... tem youtubers hoje que vivem absolutamente de aquele youtuber, que hoje é um YouTube de Instagram, dos Estados, que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, que queria ser candidato político, Dr. Ray, e que hoje, aspas, faz consultoria via internet, né? Que é um negócio muito... É um mundo mágico? A cirurgia plástica é um mundo mágico, mas é um mundo muito delicado. É um mundo que você tem que ter muito cuidado, porque... A cirurgia plástica, ela trabalha com o que as pessoas têm mais guardado no seu íntimo, que é a sua autoimagem. Então, ele é um mundo mágico, mas é um mundo, Yeltsin, que tem que ser tocado com muito cuidado, tá? Porque da mesma forma e que existe o sonho, pode existir o pesadelo. Então, hoje em dia, com as redes sociais, com as mídias, com tudo, as pessoas estão procurando cada vez mais um padrão de beleza que não existe. Um padrão de beleza de filtro, um padrão beleza desses facetunes da vida. Pois é, tem um monte de perguntas que a gente abriu uma caixinha para ti, que são as perguntas mais ou menos nesse aspecto. Doutor, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Se eu chegar para você e dizer eu quero igual, deve ouvir demais. E ainda tem Yeltsin, eu sou muito fã de um amigo meu, Dr. Thiago Tenório, que ele foi meu residente mais novo, eu ensinei ele a operar, e hoje ele até numa reportagem agora de uma TV, ele faz a cirurgia de transexualização, mas de face. Então ainda tem isso ainda. Ainda tem essa nova área que... Como ele muda a face das pessoas dos homens que querem se aparecer mais aí com mulheres e que se veem como mulher. E ele muda muito, faz o rosto e fica realmente um trabalho espetacular, perfeito, tão perfeito que ele é. E ao contrário também. Que ele foi convidado para ser professor do John Hopkins nos Estados Unidos. Caralho. E ele opera, ele tem a Facial Team, ele opera no Brasil, opera na Espanha e nos Estados Unidos. Então hoje ele é referência mundial disso. Ainda tem essa parte hoje, que com essas mudanças nossas sociais, com todo esse trabalho que a gente está tendo hoje em dia, de reconhecimento da comunidade LGBTQI+, ele presta um trabalho excelente para essas pessoas. E é um mercado espetacular, né? Sim. É um mercado espetacular de passar. Quando a gente está batendo em papo, começando sobre essa questão de cirurgia plástica, o Kilson não sabe disso. Mas o doutor ele foi o primeiro médico a fazer transplante capilar no Piauí. Sabia disso, Kilson? Maravilha. Foi o primeiro. E tá uma vibe, né? Uma hype agora. Tá uma vibe, você sabe, Yeltsin, até que agora as pessoas me procuram para fazer o transplante de cabelo. Pois você faz ainda? Então, eu tenho feito um pouco menos agora, porque a questão do tempo que a gente conversava aqui fora do ar, meu tempo ele tá muito, muito corrido. Então, hoje eu seleciono muitos casos que eu gosto de fazer, minha mas careca eu seleciono. Como tá bonita. Eu seleciono os casos, então eu tenho feito um pouco menos por conta disso. Eu tenho meu tempo, minha agenda muito cheia, e aí eu tenho que escolher e otimizar, porque eu tenho que ter um pouquinho de tempo para mim também. Pois mas como é que foi entrar nesse nicho, né? Que é um nicho que explodiu hoje. Sim. Não, na verdade, assim, eu tinha um professor que fazia, né? Eu tinha uma boa formação, então eu vi todas as cirurgias plásticas e aquilo me estimulou. Como eu falei para você, não existe genialidade. Você tem que ter exemplos e pessoas que te dão oportunidade. Então eu vi aquilo e, mais uma vez, para treinar, a gente ia no cadáver, tirava os cabelos do cadáver, dissecava em microscópio, treinava, trouxe aqui para Teresina, no Hospital da Polícia, treinei toda uma equipe, a cortar o cabelo, a gente plantava em couro de porco fresco para treinar. Entendeu? Então, a gente passou assim uns 10, 15 dias treinando. E eu brinco muito que eu voltei de São Paulo assim com 1 quilo de cabelo de cadáver em formol, porque eu tinha esse objetivo de treinar e precisava disso. Mas aquela técnica é melhor, acaba sendo melhor do que a gente tem hoje. Como é que tá esse mercado hoje quando você olha um pouco mais alto assim? Não, na verdade as duas técnicas são boas, Yeltsin. Tanto a FUT, que é aquela que tira a faixinha, quanto a FUE, que tira o fio direto. A questão, hoje em dia, é que a FUE, ela teve uma mercantilização maior, porque ela requer menos pessoas para fazer. E hoje, infelizmente, eu tenho que falar isso para você, tem muito médico passando
a cirurgia para pessoas não médicas. Como assim? Ele vira um CNPJ, você é consultado por ele e outras pessoas fazem a cirurgia, Que não são médicos? que não são médicos, entendeu? Então tem muito disso. E eu não consegui fazer isso, eu não consigo. Então, e é uma coisa que me cansa muito fazer a cirurgia do começo ao fim. Procurei parceiros para me ajudar aqui em Teresina, não consegui. E tipo assim, então limita as cirurgias para fazer, porque elas são cansativas, porque eu faço a cirurgia do começo ao fim. Quanto tempo o implante desse? Umas 6 a 10 horas. Fio a fio. Fio a fio. Quando é pra fazer, valendo do jeito que... Valendo, é. É porque eu imagino com o seu nome e com a sua estrutura, você não vai entregar. Não vou, não consigo. Minha personalidade médica não permite, entendeu? E quando é que te decepcionou isso? Assim, não. Não foi nem a questão de decepção. Foi a questão que a clínica estava tão cheia de plástica e Para outras pra demandas? outras demandas que, como eu falei para você, eu tive que escolher, né? E aí você define... Hoje tu faz menos, é de Faço- 0 a 10? Faço 10, faço 1. Não faço tanto mais, não. Não, Eu deixei um pouco de lado. até entendeu? porque é o tempo mesmo, É o né? tempo, é o tempo. Dedica. Hoje eu já fiz 3 plásticas, tô aqui conversando com você. Se eu tivesse um transplante de cabelo, eu ia fazer um transplante de cabelo. E ficar 6 horas lá tirando e colocando. Exatamente. Otimizar, né? Otimizei meu tempo. E aí Agora- você... Pode perguntar aqui, se você quiser. Pode ficar? Pode. fazer. Doutor, o Juan Carlos Abadia, com o traficante Sim. colombiano, ele fez 78 cirurgias. Para mudar a identidade, como é que você vê a questão da mudança de identidade visual de uma pessoa? No caso Dá do pra Juan? fazer mesmo? Não, dá para mudar bastante aspecto numa pessoa, né? Dá para você fazer bastante cirurgia. Mas a questão de você mudar a identidade visual é você mexer com o psicológico da pessoa. Então, isso aqui é o complexo. Tem muito paciente que quer mudanças e cirurgias de face, principalmente, que foi que o Juan Abadia fez. Ele fez com o intuito de fugir, tudo bem. Mas você fazer muita plástica na face, muda, a pessoa não se reconhece e pode ter crise de identidade. É uma coisa seríssima. Trabalha muito psicológico isso, né? Muito, muito. A gente vai nessa sequência. Tem muita pergunta sobre isso que eu tô segurando Vai. pra gente começar a falar. Toma um pouquinho de vinho. Vou tomar. Qual foi o pedido? Olha, o Abadia aí, ó. Isso não é o Carlinho do Pânico, não, né? Olha, era o rosto fino. Ei, Fiz várias cirurgias aí. eu vou entrar no assunto polêmico que eu tenho. Agora, a questão da harmonização facial. Né? Hoje, assim, eu abro o Instagram, eu tô do nada, um cara abriu a harmonização, faz a harmonização. Que mercado é esse, Hilber? Eu acho que, assim, eu sou fã da harmonização facial. Eu acho que ela veio, em grande parte, para diminuir também... Na verdade, assim, as coisas se complementam, né? Antigamente se fazia muito plástica de face e os pacientes ficavam com estigma, porque muitos pacientes não tinham ali... Porque, assim, com o envelhecimento, Eldson, você vai perdendo a gordura do rosto. Então, só uma plástica não resolve. Muitas vezes você teria que associar uma cirurgia plástica com uma harmonização facial. Então, eu vejo na harmonização facial algo fantástico, algo com bons resultados, mas, como todo procedimento estético, ele tem que ser realizado com muito, muito cuidado. Você não pode promover mudanças extremas no paciente, porque isso gera crise de identidade. Então, aí vem todo um questionamento falando, por que tem dentista fazendo, tem biomédico fazendo. Eu não entro muito Mas você nessa falou sobre mercantilização. Isso. Mas isso nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente for ver, já é feito há muito tempo. Então, eu sempre costumo dizer que o corredor de ponta de 100 metros, ele não fica olhando para trás. Ele só olha para trás quando ele cruza a linha de chegada, que ele dá uma olhadinha. Então, acho que cada um tem que se focar no seu trabalho. O médico no seu trabalho, ele vai ter paciente, o dentista no seu trabalho. Eu não costumo criticar, não. Eu acho que cada um faz o que tem que fazer e tem que ser capaz de assumir as responsabilidades. Você gosta de 100 metros ou de 10 mil metros? 100 metros. 100 metros. É? 100 metros. Eu gosto do sprint. Entendeu? Mas quando você tem uma bala dessa pra gastar, né? Porque geralmente Sim. a melhor corrida é aquela que... Porque eu perguntei sobre o quê? Quando você larga muito rápido, né? Quando sim. você não tá preparado, você perde rápido. Não, sim. Mas se você for fazer uma analogia, assim, eu gosto do sprint. Eu tô falando até, você me perguntou pra mim, mas eu tô levando pro meu lado pessoal. Porque eu gosto, às vezes, de correr mesmo. Não na questão da questão profissional. A questão profissional eu já mudei muito. Esse aspecto aí, eu vou até falar para você. Hoje eu já trabalho com 2 cirurgiões e a gente está programando abrir um instituto do meio norte do Brasil de cirurgia plástica, com os 4 cirurgiões. Por quê, Eldson? Tem um ditado que é americano, que é bem conhecido. Você sozinho, você consegue
você consegue ser mais rápido. Mas, no entanto, você acompanhado, você chega mais longe. Então, chegou uma hora da minha vida que eu não tenho mais uma vaidade com relação à concorrência, com relação à disputa de egos com outros colegas. Eu sei que eu tenho o meu nicho de paciente que gosta de mim. Eu sei que outros vão escolher outros profissionais. E a gente tem que ter esse discernimento. E aí, assim, hoje eu quero associar colegas comigo, porque tem um projeto de abrir estágio para médicos estrangeiros, fazer a cirurgia plástica. Nós somos referências no mundo de cirurgia. O brasileiro né? E eu quero trilhar um pouco por esse lado internacional, esse lado de trazer colegas, do ensino. Então, oportunizar? Oportunidade e outra. Hoje eu não dou conta da minha agenda. Eu tenho 300 a 500 consultas em espera. Peraí, hoje você tem o quê? De 300 a 500 consultas em espera para pacientes querendo operar. Hein? E eu não dou conta. Vira e mexe, eu recebo reclamação no Instagram. As pessoas não entendem que a gente tem que manter um certo nível de padrão de atendimento. Então, eu tenho toda essa demanda. Então, eu quero montar esse instituto. Eu quero, com pessoas que eu confio, que a gente não pode ser arrogante de achar que só você que faz um trabalho bom. Eu tenho colegas que trabalham super bem. Então, eu quero agregar essas pessoas comigo para eu crescer também profissionalmente e a gente dar um serviço de qualidade para as pessoas. Hoje você atende Teresina e São Luís. Teresina e São Luís. Como é que é conviver com isso? Assim, é difícil, mas eu tenho uma equipe que me dá todo um suporte, tá? Então, tanto um suporte aqui em Teresina quanto em São Luís. Essa questão foi um desafio pessoal que tive. Não é um projeto novo, é um projeto antigo de 10 anos atrás, que a gente tinha como objetivo ser referência no meio norte do Brasil. Graças a Deus, eu acho que nós conseguimos. Outro dia um médico lá em São Luís brincou comigo, dizendo que achava que entre Teresina e São Luís, eu era o médico que mais operava maranhense, com certeza, de todos. Mas é uma coisa boa, Yeldson. Você se desafiar é sempre bom. Agora, tem sempre um custo também, né? Claro. Tem a questão familiar, que às vezes não é fácil conciliar. Mas, de uma maneira geral, eu tenho uma família que entende bem o meu trabalho e respeita muito esse meu modo de vida. Porque é muito complicado conviver com isso, né, cara? É complicado, porque você, quando opera um paciente, você tem toda uma expectativa, uma responsabilidade sobre aquilo. Então, as pessoas te cobram, você é cobrado. E já dizia Churchill, o preço do sucesso é a responsabilidade. Então, você tem que ter responsabilidade com o que não você faz. Não se permite errar em qualquer área, né? Não se permitir. E outra, a vida não é feita, Yeldson, de 100% de sucesso. Uma cirurgia ou outra pode ter um problema, uma complicação que é própria do procedimento. E que a gente sempre orienta os pacientes. E a gente tem que estar preparado para dar um suporte médico e psicológico para o paciente quando essas coisas acontecem. Pode falar, Kilson. Doutor, em alguns casos, alguns médicos, a gente vai, para ser bem objetivo, o médico diz, olha, o seu caso não é caso de cirurgia. Na plástica também? Mas só o que tem. Só o que tem na plástica. Pacientes que chegam para operar, primeiro fora do peso, achando que cirurgia plástica é para emagrecer. Chegam mulheres jovens querendo mexer na mama, e elas vão estar me escutando agora, sabem que quantas pacientes eu já orientei a não fazer. Porque uma coisa, toda cirurgia plástica, ela deixa cicatrizes. Então, você imagina que é uma menina nova, que pode até ter um peito ali um pouco caído, mas que não tem filho, que vai procurar fazer uma cirurgia plástica e depois forma um queloide na mama. Então, ela procurou melhorar, mas ela teve uma complicação que não é um erro médico, uma cicatrização que é uma questão muito da genética dela, e aquilo pode gerar uma depressão nela o resto da vida. Isso pode mexer com todos os aspectos, profissional, pessoal, enfim. Então, a responsabilidade é muito grande. Eu costumo dizer que o paciente ele não sabe, ele não tem noção do que é a cirurgia, mas o profissional ele tem que saber. E o que se leva mais tempo não é para aprender a operar, é para dizer não. Vamos agora entrar nessa vibe das cirurgias, que é muito bacana, tem muita pergunta aqui. Eu quero começar com essa. Qual foi a cirurgia mais bizarra que já chegaram te pedindo? Rapaz, eu posso contar mesmo? Claro, pô! A gente quer essa mais bizarra, porque a gente fala... Eu vou contar pra vocês, mas, obviamente, eu tô resguardando o sigilo, não vou falar o nome da paciente. Claro que não, ninguém quer saber. Mas então, mais bizarra. Então, eu vou falar pra vocês. Eu atendi uma moça que perdeu a virgindade e ela me procurou no consultório com 2 dias. E ela, muito religiosa, tinha se arrependido de ter perdido a virgindade. Sim. E eu já tinha feito a reconstrução de ímen em outras situações.
por trauma. E dá, doutor? Dá, isso dá. Depois desse dia eu fiquei até pensando em botar um site, botar no meu Instagram para fazer a reconstrução de ímã. Eu pensei porque... Tu imagina, cara, perdi a virgindade errada. Quero refazer. Mas escute o resto da história. Ela muito religiosa. E aí a gente examinei ainda... Porque existe, depois que a mulher perde a virgindade, uma atrofia ali do ímen e às vezes você tem que fazer cirurgias mais complexas para reconstruir. Certo. Mas ela tinha acabado de perder a virgindade, levei ela no outro dia para o centro cirúrgico e eu fui reconstruir. E depois ela voltou acompanhando comigo. E aí eu perguntei, foi tudo bem? Tá tudo bem com você? Ela falou, doutor, foi tudo bem, tudo. Aí, passado assim alguns meses, ela voltou, casada. E aí ela falou para mim, eu perguntei, foi tudo bem na lua de mel? Foi tudo bem, doutor. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Ela casou virgem. Ele não desconfiou de nada. E sangra, né? Sangra. Ela disse pra mim, confessando, doeu tudo, eu tava virgem de novo. Cara, quanto é que custa uma cirurgia dessa, doutor? Então, Yeltsin, isso foi uma coisa... Quer que eu lhe diga, confesso pra você? Foi a coisa mais difícil. Eu fiquei sentado na mesa, pensando... Quanto cobrar? Quanto cobrar. Eu falei, meu Deus, quanto vale, entre aspas, né? Claro. Entre aspas, quanto é que vale a honra? Pois é por isso que eu perguntei. Eu cobrei bem, só lhe digo isso. Cara, tem tanta pergunta sobre isso que eu não sei nem como vai falar. Vou entrar num tema. Inclusive, você postou no seu Instagram esses dias, eu achei muito legal aquela. Porque tem mulheres que, não é que seja vergonha, mas tem algum problema com a região íntima, né? Com a região íntima, porque é natural, você cresce e você evolui como ser humano, como corpo, e aquilo sai do seu controle. Mas você sabe o que eu vou falar pra você? Tá tendo um exagero nisso também. Tá? Tá tendo demais. Tô recebendo muita menina jovem que não tem indicação de operar e que tem uma anatomia completamente normal. Mas eu acho que por conta de rede social, de cobrança, então elas querem mudar completamente algo que é normal. Existem muitos casos, e é comum essa cirurgia íntima, de mulheres que apresentam aí ou hipertrofia dos pequenos lábios, ou comumente também por conta de uso, hoje está demais o uso de anabolizante em academia, por parte de mulher. Isso muda, doutor? Muda completamente. A Altera? Altera totalmente, porque a região do clítoris feminino, ele é análogo do ponto de vista embriológico com o pênis masculino. Então, durante a formação do corpo da mulher intraútero, a mulher não tem o estímulo da testosterona que o homem tem. Ele tem e o pênis cresce. A mulher não tem e fica a vagina. Só que depois, se ela tomar hormônio, vai crescer o clítoris, ele vai se assemelhar a um pênis. Cresce mesmo? Cresce demais, Yeltsin. Já operei algumas mulheres que, sinceramente te falando, você olha e você fica, né, atônito com aquilo. Como elas perdem a feminilidade, como aquilo não... Elas têm um corpo bonito, mas eu falando pra você agora como um homem, é muito estranho aquilo. Uma pergunta, curiosidade. Os lábios crescem também ou não? Não, os lábios com hormônio não crescem. A principal causa... A alteração hormonal ela pode levar ao crescimento dos pequenos lábios, mas a principal causa de crescimento dos pequenos lábios é idiopática, não tem uma causa definida. Pois isso é importante eu perguntar. E isso traz um trauma muito forte pra mulher? Traz, porque traz uma insegurança. E muitas vezes quando eu vejo que a alteração é mínima, eu não quero operar e falo para elas, olha, não se preocupem. Isso aqui é muito mais você. Seu parceiro com certeza não está olhando para isso. Mas aí entra uma questão muito filosófica, né? Total. Total, porque você não é como os outros te veem, é como você se vê. É verdade. E não adianta. Se você se vê, se ela se sentir feia, constrangida com aquilo, não adianta o parceiro falar para ela que tá tudo bem. Isso é muito louco mesmo e tem aumentado muito. É por isso que eu falo para você que a plástica é complexa por conta disso. É a autoimagem. É como você se vê. Aquilo te deixa forte ou te deixa frágil. Isso. Uma plástica bem sucedida muda a vida da pessoa. Mas uma plástica, não nem vou falar mal sucedida, mas uma plástica que a paciente avalia que não foi bem feita, mexe muito com elas. O bom médico é aquele que diz sim e sabe dizer o não? Exatamente. E principalmente o que diz não. Hoje eu falo uma coisa para você, Yeltsin. Eu tenho uma linha, e as pacientes que estão me escutando agora sabem muito disso. Eu sou muito direto, sou muito objetivo. O que eu tenho observado hoje é que muito colega, no afã de captar paciente, tem tratado a plástica como se fosse um mundo encantado. E a plástica, ela tem os seus encantos, mas ela é uma cirurgia. É uma cirurgia que tem risco, é uma cirurgia que tem limitação. E aí é onde entra a nossa responsabilidade.
a nossa responsabilidade como médico e também como educador. A gente tem que educar os pacientes a respeito disso. É muito foda esse negócio de... porque eu fico pensando aqui, por exemplo, entre as curiosidades que eu tenho, né? E é mundial essa pergunta, acredito que seja mundial. O Michael Jackson, você imagina o que é? O cara de uma pele negra, com o nariz formatado como uma pele negra, como um homem negro, e de repente ele faz aquela transformação completa na vida dele. Teve exagero, teve irresponsabilidade, na opinião do Dr. Euler? Eu acho que houve exagero, com certeza, tá? Tudo tem um limite e existe na cirurgia plástica uma coisa chamada de transtorno dismórfico, que é uma situação em que o paciente ele passa a ter uma falsa percepção de si. Ele nunca está satisfeito com o resultado que tem. Então é tipo aquele cara, vou dar um exemplo assim para você. Pode falar. Tipo aquele cara que malha, já tá forte e ele acha que tá se sentindo ali entre aspas, que tá magrinho, ou na gíria da academia ele tá um frango. Então ele vai tomar, ele já tá forte, ele vai tomar mais anabolizante para ficar mais forte ainda e ele continua se achando magro. Ele não fica saciado. Não fica saciado. Então na plástica também tem muito isso. Então eu acho que o caso do Michael Jackson foi justamente isso. As cirurgias já estavam nele. Se você for olhar, fazer um retrospecto do Michael Jackson, tem uma hora que, por exemplo, o nariz dele tava muito bom. E aí ele queria mais. Quis mais tanto. Ele fez quantas? Sabe? Não sei, eu não sei isso? te estimar, mas teve um comentário que, quanto na autópsia dele, ele já não tinha nariz mais. Olha aí. Você observa aqui, ó. Vamos lá, 1974. Observe 1981. Só o meu. Olha lá, 1981. O nariz dele tá com um resultado espetacular. De 81 tá perfeito? Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Já o nariz dele é um nariz negroide, difícil de ser feito. Então você observa que tem traços já mais finos. Olha, aí começa lá em 90, já começa a alterar. Desculpa então, por que é difícil fazer? É você tirar esse excesso? É porque existe um limite. A própria raça negra, ela tem um limite. Você não vai conseguir nunca ter um resultado, transformar o nariz de um negro num nariz com traços caucasianos. Você consegue melhorar, mas tem uma limitação. Senão o nariz ele fica, se você olha em 2009, fica o nariz completamente estranho pro rosto. 81 ainda tava, né? Tava bom. É isso que eu falei pra você. Eu não sabia que você ia botar o mas vídeo pra aqui. Gente fazer a comparação. Mas é o que eu tinha falado pra você. Olha que tava bom, não precisava. Isso traz o transtorno de quê, Euler? Isso é por conta do transtorno da autoimagem. Ele continua se vendo com o nariz grosseiro, continua vendo... E aí não é cirurgia, é terapia. Tem que fazer. Isso tem um trauma muito forte de depressão, Muito, muito. Os pacientes de cirurgia plástica, de 20% a 30% a mais do que a população normal, fazem usos de remédios para dormir e antidepressivos. Pois é, uma das perguntas do Instagram, lá da nossa caixinha, diz: cirurgia plástica ajuda na depressão? Não ajuda na depressão. Inclusive, o paciente que tem depressão, a depender da situação, é contraindicado fazer uma cirurgia plástica. Sério? Sério. Por quê? Porque ele já tá... Você imagina que a plástica ela pode não obter o resultado que a paciente espera. Você explica, orienta ela, mas ela está imaginando um outro resultado. E essa paciente já tem uma fragilidade emocional de base por conta da depressão, que é uma doença. E aí ela se vê diante de um resultado que ela não imaginava. Imagina o tamanho do impacto numa pessoa dessa. Você tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Porque... Pode continuar. Desculpa. Não, porque isso depois pode ter consequências catastróficas. Pois é, um questionamento que eu acho que deve ser para muita gente que vai assistir a gente, né? Mulheres traídas. Sim. Né? Que vivem esse momento muito forte na família. Aquele momento de ser traída, de ser abusada de todas as formas. E quando ela se liberta daquilo, ela tenta se provar de alguma forma com o seu corpo. Como é que é rejeitar isso, se você não puder fazer, e como ajudar através da cirurgia plástica? E, Eldson, isso é uma coisa muito... existe uma linha muito tênue aí. Muitas pacientes, elas não chegam no consultório e elas não relatam o status emocional dela. Mas que para muitas também, né? Que para muitas mulheres, você assumir que uma relação foi falha, um casamento ou uma relação estável, aquilo é motivo de vergonha para elas. Então, muitas vezes elas procuram na cirurgia plástica tentar se reconectar com o parceiro, porque elas atribuem única e exclusivamente ao corpo a falha do relacionamento. Quando, na verdade, não é isso. Nada a ver, não né? tem nada a ver.
Chegou uma paciente para mim uma vez e me perguntou, doutor, o senhor como homem, essa cicatriz de plástica de abdômen, o que é que o senhor acha? E eu respondi para ela, olha, se a pessoa gosta, ela não vai olhar para a cicatriz. Agora, se ela não gosta, se ela está desconectada de você, você pode estar perfeita, linda, ela vai encontrar defeito e a relação não vai fluir. Já teve situações, ela ir se consultar e falar sobre cirurgia, que quer fazer desabar na sua frente. Várias. E tu tem que contornar aquela situação. Várias. Eu tenho uma paciente que eu operei, foi uma situação limítrofe para mim. A paciente fez a plástica, ela não relatou para mim, relatou para as pessoas da clínica, porque se tivesse relatado para mim durante a consulta, eu não tinha operado, ela relatou depois que operou, que o casamento dela estava um fracasso. O marido chamava ela de monstro, que ela era um monstro. Caralho. Então você vê o nível de relacionamento que estava, um relacionamento totalmente falido. Fiz a plástica ficou perfeita, depois da plástica houve uma reconexão entre o casal, nunca me esqueço, eles viajaram, e passado 1 ano e meio ela voltou no consultório reclamando da cirurgia. E a cirurgia estava, do ponto de vista técnico, perfeita. E eu fiquei naquela encruzilhada. E aí durante a consulta ela me falou, olha doutor, meu marido disse para mim que vestida eu sou linda e nua eu tô um monstro. E aí na hora eu fiquei dividido entre as coisas e tive que conversar com ela. Eu examinei, olha, você do ponto de vista técnico está perfeita, não tem nada. E fui conversar com ela agora. Eu acho que você tem que ver o seu relacionamento. Foi difícil para mim, porque é difícil você colocar uma situação dessa para a pessoa é mais fácil atribuir a falha do relacionamento à plástica, e existe essa transferência às vezes. A transferência de culpa, de culpa, de responsabilidade, e a pessoa também não quer chegar no parceiro o motivo da falha do relacionamento, que às vezes não é ela. E eu sei que eu disse para ela, olha, o seu problema não é a cirurgia. Eu acho que você tem que convir comigo quando o parceiro chega para você e fala que você tá um monstro. Eu acho que o carinho já foi há muito tempo. Porque se mesmo você não estando bem, quem ama, quem gosta, vai procurar uma maneira muito mais delicada e sutil de falar que tem que melhorar, não vai ser assim tão direto. O fato é que ela sumiu, Yeldson. Desapareceu? Desapareceu depois do consultório. Passado 3 anos, ela... 3 anos ela apareceu no consultório. Eu não vou, geralmente, de manhã no meu consultório, geralmente eu opero, e eu passei, ela estava lá sentada, e eu chamei ela rapidamente para a sala, comecei a conversar com ela, e ela me falou, doutor, o senhor tinha razão, descobri, o meu marido tinha uma amante, estava sendo infiel, e a gente terminou se separando. E ela sofrendo muito, porque era uma mulher com a cabeça mais conservadora, que viveu a vida inteira para a família, e eu tive que conversar muito com ela. E ela tem uma filha que é juíza, outro filho que é procurador, e eu disse para ela, olha, a senhora é um sucesso. A senhora é um sucesso. E uma mulher de posses, eu digo, você tem condição, vai viajar, a vida tem tanta possibilidade. Seu marido, infelizmente, não viu na família os valores que você viu, e você tem que seguir o seu caminho. Vá viver sua vida e tente se dizer... Eu sei que é difícil para ela, porque ela viu a vida toda, mas eu tive que falar isso para ela. Claro. E a gente fez mais umas 2 plásticas, e ela seguiu o meu caminho, viajou a Europa inteira que não conhecia. Arrumou um marido novo? Não sei te falar, que ela sumiu de novo, entendeu? Mas... Uma pergunta, e eu tenho curiosidade sobre isso. Cara, como é que é o marido ciumento no consultório que vai com a mulher para fazer a cirurgia? Já perdi várias pacientes por conta disso, entendeu? Eu vou falar pra você, às vezes o cara é ciumento, acha, olha, eu queria dizer a todos, nossa relação é uma relação... Aí tem um olho bonitão, olhão azul, forte, bem de vida. Eu disse, vai ver minha mulher pelada, cara. Não, mas na cabeça do cara, na cabeça do cara é isso, mas a gente, eu costumo falar que, eu vou fazer um comparativo pra você. Uma paciente uma vez, dentro da sala do centro cirúrgico, eu fui fazer os seios dela, e ela virou pra mim e me perguntou, doutor, você ainda gosta disso e de tanto ver? Aí eu falei pra ela, olha, gostar a gente gosta, mas nem você me procurou pra isso, e eu não tô aqui também pra olhar pra isso. Eu tô aqui pra atender a sua demanda como paciente. Então, existe sempre essa relação, a gente não tá fixado na mulher, a gente tá olhando para o paciente que chega com a necessidade dele, a gente tem que atender toda a demanda deles ali e fazer a cirurgia da melhor maneira possível. Mas é muito complicado isso. Eu tenho certeza que toda esposa de cirurgião plástico, e você é muito bem casado, tem uma família maravilhosa. Sofre. Como é, cara? Hã? Você imagina? Não, minha mulher hoje em dia ela é mais... Mas como é? Ela é mais tranquila, né? Mas eu realmente confesso para você que teve uma fase que foi um pouco
que foi um pouco difícil, né? E não é só isso, as amigas também chegam e começam a falar, mas... Você vai ter um marido tá vendo? Essa aí, eu ele não deu deixava, eu não pelada? tinha estrutura, não sei o que, tá? Mas vai acostumando, entendeu? E sabe que vai vendo a gente como O a lado gente profissional, né? o lado profissional e é o trabalho da gente que identifica nosso Mas lar. tem, não tem, que tal. Tem, claro que tem. Se eu falar pra você que não, eu vou estar mentindo, entendeu? Minha mulher e eu somos pessoas normais como qualquer outra. Qualquer Então, outra, cara. então, E ela é maravilhosa. às vezes tem essa questão dos ciúmes, mas é normal. Fala, Kilson. O senhor falava no início aqui do nosso bate-papo a questão de que qualquer profissão é possível, a gente tem que entender, conhecer gente. Você acha que essa visão sua do início, lá na sua infância, de pescar, de conhecer todo o Piauí, trouxe essa experiência, essa vivência para hoje estar em contato com essas pessoas ou pacientes? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Hoje eu me relaciono com o governador, com o senador e com o cara mais simples que possa existir da melhor maneira possível. Eu consigo transitar em todos os meios de uma maneira tranquila e isso é que me dá um conhecimento para tudo. De você entender a necessidade de cada um, né? Que isso aqui é importante. Já operou famosão? Já. Bastante, na verdade, tá? Eixo Rio-São Paulo? Não eixo Rio-São Paulo, mas gente bilionária. Americana? Não, americano não, brasileiro mesmo, tá? Fez o quê? Lipo, plástica de mama, lipoaspiração, essas cirurgias, entendeu? Não foi no Kilson, não, né? Ainda não. Não, no Kilson não, que ele ainda tá, o Kilson ainda tá bem, tá em forma. Tá em forma, Obrigado, doutor. Obrigado. Agora morreu. Ei, doutor Euler, garota de programa. Sim. Você opera muito? Rapaz, no começo da minha profissão, sim, né? Vou contar uma piadinha pra vocês. Conte. Que todo o começo de profissão de cirurgião plástico, você opera os 3P. Os parentes, as putas e os pobres. Entendeu? Isso é uma piada de tela, tá, gente? E aí, o que acontece? Mas hoje ainda eu opero. Eu não tenho um preconceito com relação a isso. Pra mim, são clientes como outras quaisquer. Tá? Mas tem um detalhe. Antes, a gente tinha aquela garota de programa que era garota de programa e hoje tem uma outra situação. Hoje tem aquela coisa mais socialmente aceita, né? Também opera muito? Muito ainda, mas faz parte, entendeu? Claro, eu tô perguntando por curiosidade. Eu posso até te contar um outro caso, assim, se você quiser sorrir de garota de programa. Teve uma que eu fui operar e aí ela tava escutando a conversa, tinha uma senhora na recepção com a nora e elas conversando. E ela virou pra nora, pra mulher e falou assim, você que é a noiva do fulano, eu tive com ele ontem à noite. A mulher entrou no consultório, zangada, doutor essa menina. Aí eu digo... Uma cliente tua. Aí eu digo, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer absolutamente nada, entendeu? E eu não posso discriminar. Não existe isso comigo, entendeu? Pra mim, todo cliente é cliente, um entendeu? paciente, né? Tem o seu valor, né? Tem o seu valor. É o que eles fazem da vida. Não fale nomes. O que eles fazem da vida fora. Qual foi o recorde de uma pessoa que pagou silicone assim pra um monte de menina? O recorde, acho que teve um que pagou umas 6, 7. Eu já sei quem foi. Não. E o pior é que eles ligam pra gente, Eldson. Tipo? Pedindo, rapaz, me dê um desconto, não sei o que eu tô mandando aí. Esse mês tem 3. 3, acontece. Esse mês tem 4. Acontece. E uma outra virada, né, cara, que o homem agora quer muito fazer cirurgia. Pô, a gente tá falando de aumento peniano. Sim. A gente tá falando de cirurgia de pálpebra, transplante de cabelo, de orelha. Ginecomastia, que é o peito grande. E tem acontecido muito isso, doutor? Tem, mas o grande carro-chefe ainda hoje são as mulheres, né? Mas de 0 a 10? De 0 a 10, aí eu não sabia, eu cometi de 0 a 10? Não é tão frequente. Pois é, mas aumentou muito, na verdade. Ficar com peitão, é? Não, diminuir. O paciente que tem ginecomastia, que é uma alteração da glândula mamária, para diminuir. Até a lipoaspiração também, eles têm procurado para fazer, né? Mas ainda o carro-chefe são as mulheres. Pois é, eu não sabia que o doutor não comia camarão. Ele falou, frutos do mar, eu larguei na mão de comprar um camarão. Que é alérgico, depois de velho. Merda, eu não sabia. O Kilson vai achar muito ruim. A produção também vai achar, porque era pro senhor todo. Eu agradeço, Eldson. Doutor, tem uma parada, tem um episódio muito legal seu que
você fez uma cirurgia e a mulher não sabia depois como fazer amor. Foi. Verdade, Eldson. Teve isso. Que E eu já recebi várias perguntas inusitadas, mas essa foi a maior. A gente tinha feito uma cirurgia de lipoaspiração, uma plástica de mama e abdômen, e ela me perguntou como é que podia fazer para ter relação sexual. E eu, na minha cabeça, eu fiquei, que era a pergunta mais comum geralmente, é de quanto tempo isso pode ser feito, né? Mas não, ela queria saber exatamente quais as posições que podia transar. E eu tive que dizer para ela que ela tinha que procurar aquela posição que ela se sentia mais confortável, né? Então, foi meio inusitado, foi uma coisa para mim nova, mas a gente conseguiu orientar a paciente da melhor maneira possível. É uma loucura que eu vou perguntar, mas é uma curiosidade. A gente tem plástica hoje para claro, vagina, para redução. Sim. Tem plástica para ânus? Olha, existem aí procedimentos geralmente não invasivos, né? Clareamento anal, nesse sentido, lasers, pois entendeu? Tem gente que tem mais escuro, mais Isso, claro, isso, incomoda. tem É isso. essa a pergunta. Eu não tenho recebido esses pacientes com essas queixas, mas eu já tenho visto essa demanda, sobretudo nos Estados Unidos, aumentar. Aqui no Brasil ainda não. E consegue ajudar a cirurgia plástica? Tem os lasers que clareiam, né? Que vão clarear. Mas eu te falar do ponto de vista prático, eu não sei. É uma curiosidade. Tem sim. Você imagina o que é você ter o doutor Euler na mesa de bar, o cara vai perguntar tudo. Lógico. Não é? O cara quer saber absolutamente de tudo. E esse é o nosso papel. Você tem alguma curiosidade maior? São várias perguntas que estão chegando tá uma aqui. Loucura, é uma loucura. Vamos lá. Primeira, a branquioplastia pode ser feita sem dieta, apenas pelo fato da pessoa ser insatisfeita com a flacidez dos braços, por exemplo? No caso, é a braquioplastia, né? Que seria uma cirurgia nos braços para tratar a flacidez de pele. Essa cirurgia, ela tem que ser feita aí, como todas as outras, com cuidado, porque em 90% das vezes, a cicatriz resultante no braço, ela não fica legal. Toda cicatriz, para ter um bom resultado, deve existir um repouso. Só que o braço, o membro superior, ele é complexo, porque você mexe um dedo, você basicamente mexe todos os músculos do seu braço e do seu antebraço. Então é difícil, essa cirurgia ela tem que ser feita mesmo quando o paciente, geralmente eu só faço quando a paciente tem uma flacidez extrema e que foi uma paciente que foi submetida a uma cirurgia bariátrica ou perdeu peso por dieta de maneira excessiva. Por exemplo, eu fiz a redução de estômago, mas não nem digo pra você, Olha, seu braço ainda é melhor essa flacidez que você tem do que o corte. Porque o corte. E ele restringe, ele fica feio. Não, ele fica feio, ele fica largo, fica grosso, entendeu? E ele dá uma restringida, não dá? Pouquinho. Mas dá, não muito. Um pouquinho? Não muito. A questão mais é a cicatriz mesmo. Uma outra curiosidade. A gente tem vivido nesse período de pandemia, eu tenho muitos relatos de gente que estava entubado e quando acordou, ou no meio da intubação, queria, né? Na cirurgia, pode acontecer isso, doutor? De o cara acordar no meio da cirurgia? Não é frequente acontecer, porque hoje as medicações... Primeiro que eu vou falar para você conhece o trabalho com o melhor anestesista do Brasil, né? Que é o doutor José Júnior, entendeu? É verdade. Então, esse é danado. Então, assim, o que acontece? As medicações são controladas, tudo é controlado com bombas de infusão, que controla a quantidade de droga certinho. Então, é muito raro isso acontecer. Muito, mas aconteceu já contigo? Não, já aconteceu. E quando aconteceu, eram pacientes que faziam uso de medicações para depressão. E aí o fígado ele metaboliza mais rápido as drogas. E até o anestesista conseguir ajustar a quantidade de medicação suficiente para que ele entre em plano anestésico e não acorde. Às vezes pode acontecer isso, mas não é frequente, não. Por exemplo, como qualquer médico, você pede exames, você pede um pré-operatório. Sim. Mas se o paciente mente, né, em determinadas situações, que isso represente muito forte na sua maca, né, na sua cirurgia. Sim. Quais as piores situações que você já passou com isso? De mentira, eu acho que eu fiz um transplante de cabelo num paciente que tinha uma doença, uma vasculite leucocitoplástica, e o paciente não me relatou. Aí eu fiz o transplante de cabelo e não cresceu 2 fios na cabeça dele. E eu fiquei me perguntando, que porra é essa? O que é que aconteceu? Porque foi feito tudo de maneira dentro do padrão. E aí o paciente me questionou e eu também fiquei intrigado com aquilo. E aí eu fui investigar o que tinha acontecido e depois fazendo a busca ativa nos prontuários dele médico, no hospital que eu trabalhava à época, eu encontrei que ele me omitiu esse fato. Então,
Quando isso acontece, aí você tem que chamar o paciente e conversar com ele. Porque ele tem que... O que talvez não sei se foi uma questão de omissão ou se ele achou que não era importante, só que eu já deixo aqui o alerta para todo paciente. Quando você for operar, relate tudo para o seu médico. O que para você pode não ser importante, aquilo pode resultar em limitação no resultado final da cirurgia. Isso. Já pegou alguma confusão da mulher e brigar com você porque o marido pagou para amante? Não, rapaz, mas aconteceu um negócio meio pesado, viu? Vou Qual contar foi? para você. Não quero nomes. Não, sem nomes. Nomes até porque eu sou proibido por sigilo profissional. Mas o que é que acontece? Um dia eu tava no consultório e aí primeiro eu fiz a cirurgia de uma moça e ela foi com um rapaz que eu conheço. E aí eu perguntei pra ela, e o fulano gostou da cirurgia? E pro meu espanto ela falou, nem viu, não vai ver. Aí eu achei estranho, mas também não entrei em detalhes. Passado alguns dias, esse rapaz, comprometido, entra no consultório com um advogado, querendo os recibos da cirurgia, né? Eu, no primeiro momento, pensei, nossa, aconteceu alguma coisa, deu errado a cirurgia, mas eu tinha visto, eu fiquei tranquilo. Eu falei, fulano, mas você quer os recibos pra quê? Não, porque ela me enganou. Ela fez eu pagar a cirurgia e não aconteceu nada entre a gente. E ele tava tão apaixonado, tão cego, Zé Ruela. que eu chamei ele no canto, e disse pra ele, não vá passar essa vergonha na frente dos tribunais. Você é uma pessoa comprometida. E aí você, se prestar um papel desse, vai ficar feio. Tem muito, Hã? ele disse, tem. Tem muito disso. A gente não pode conversar sobre outra coisa. É só pergunta, mas deve ter, né? É verdade. Eu imagino, tem mulher que paga a consulta e te canta. Já aconteceu bastante. Bastante. Mas posso até contar um caso pra você também. Assim, teve uma garota de programa que chegou no consultório e eu fui examinar ela e mas eu nunca atendo, as pacientes estão me escutando agora, nunca atendo só. Tem sempre uma pessoa, É verdade. tem sempre uma pessoa do meu lado que é pra eu me proteger justamente dessas situações. E ela foi brincar comigo, perguntando, doutor, eu só tenho tantos mil e não tem como pagar o restante da cirurgia, a gente fazer um carnê. O que é o carnê? Só que era o carnê sexual, né? E a minha colega que trabalha comigo estava lá, minha funcionária, e eu sorri e brinquei com ela, não, esse carnê eu já pago, eu tenho em casa esse carnê e não me basta, eu não quero esse carnê. Você vai ter que pagar a cirurgia mesmo, entendeu? E aí ela vazou? Não, ela fez a cirurgia e Ainda- pagou. Ainda pagou. Pagou, normalmente, Ela queria uma normalmente. Na verdade, doutor, ela queria uma permuta. Não, era, mas... Hã? Eu tô falando, tô brincando, mas é meio louco, né, cara? Você tem É, que ter mas- um preparo psicológico também. Tem que pra ter um isso. preparo psicológico e assim, mas isso é em toda... Ele vai escutar de tudo. De toda a tudo, profissão. de tudo. E você tem que saber, você tem que entender as armadilhas da profissão também, entendeu? Eu costumo dizer que guardar as devidas profissões é como se você fosse um astro do rock. Não é você ali com a sua beleza ou com nada disso, é a sua posição. Então, elas buscam a plástica, elas estão ali te testando e você Elas tem que ter. querem, de alguma forma, ou eles querem, de alguma forma, estarem melhores do que amanhã. É isso. Do que estão... Tem um Por exemplo, viciado? Tem um viciado em fazer cirurgia? O viciado? Tem sim. É aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Tem um paciente com transtorno dismórfico, ele nunca está satisfeito. Mas tipo, sempre assim, mais. mas tipo assim, eu quero levar uma foto de alguém. Sim, Olha, acontece. doutor Euler, tá aqui, ó. Foto aqui do Antônio Sim. Ribeiro. Quero ficar igual aí. Tem muito disso. Nariz, o peito. E as pessoas têm que entender que cada resultado é único, porque cada organismo ele tem sua anatomia própria. Então a gente tem que sempre que colocar isso, porque um dos males na cirurgia plástica é aquela amiga que assim, a gente faz a cirurgia nas amigas e elas querem o resultado das amigas. E aquilo não vai acontecer muitas vezes, porque Keanu Reeves. o corpo da amiga é um e o corpo dela é outro. A pele é uma, Entendi. então os resultados são diferentes. Por exemplo, uma cirurgia muito bem realizada, tecnicamente perfeita, né? Como médico, como especialista, Sim. você realiza, faz todos os procedimentos e um mês depois ela volta e tá tudo errado. Acontece muito na cabeça dela? Na cabeça dela. Acontece muito, mas acontece aí em 5 a 10% dos pacientes. E a gente tem que estar preparado para esses pacientes. Primeiro, existe uma ansiedade muito grande no pós-operatório imediato. Hoje, com essas mídias sociais, com esses TikTok, eles fazem aquelas montagens
elas estão de um jeito, já aparecem prontas, então elas acham que vão fazer a cirurgia e que não precisa de um período de recuperação. E por mais que a gente explique no pré-operatório, é incrível como elas esquecem. E aí elas fazem a cirurgia, ficam inchadas naquele período inicial, e muitas vezes entram em crise de ansiedade, não entendendo que aquilo é só uma fase temporária e que depois, mais tarde, o resultado vai vir. Então as pessoas hoje estão muito ansiosas, elas não querem elas não entendem que para tudo existe um tempo de maturação para você ter o resultado. Na maioria das vezes, você consegue reverter isso psicologicamente com os pacientes? Na maioria das vezes. Eu converso, falo, relembro o que a gente conversou no pré-operatório, que a gente combinou antes, e reafirmo isso para elas ficarem calmas. Muitas se acalmam, outras não, e a gente vai aí lidando com cada paciente e sua especificidade. Hoje você consegue fazer quantas cirurgias mês? E Eldson, hoje eu tenho uma equipe que trabalha com mais 2 cirurgiões, a gente faz uma média entre Teresina e São Luís de 40 a 50 cirurgias plásticas por mês. Por mês? Por mês. Por mês. Por mês. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Eu brinco que quando eu tô de folga, meu avatar tá operando em algum lugar. Entendeu? Tem que estar operando. Hoje, por exemplo, eu não tenho um aporte financeiro para poder pagar uma cirurgia de peito, porque às vezes você nasce dessa forma, né? Sem o peito, com outra situação, que você quer acomodar isso. A questão de, como em toda e qualquer área financeira, existem facilitadores para isso. Sim. Hoje existe alguma coisa sobre isso? Existe na plástica, já existe há muito tempo os consórcios de cirurgia plástica em que você paga, né? E muitos médicos eles dão facilidade para o paciente ir pagando, ou de maneira prévia, ele passa na consulta e vai pagando, e aí, depois ao término de pagar a cirurgia, ele realiza. Mas é um pacote completo. Eu digo desde a cirurgia até o findar da cirurgia. Sim. Isso passa pelo procedimento de... Sim, existe tudo isso aí. Você trabalha com esse tipo de... Na verdade, a gente criou um sistema, né? A gente tem a plástica programada. Pois é. Que é uma situação em que a paciente passa em consulta com a gente, programa a data da cirurgia e vai pagando a cirurgia até aquela data. E depois que ela pagar, ela realiza o procedimento. Só que a gente não coloca, e Eldson aí, a parte hospitalar, nem a parte de órtese e prótese se tiverem, porque isso é variável, isso muda, né? E a gente não quer ficar naquela saia justa com a paciente. Claro. Dá um preço e depois coisas que não estão sob nossos comandos, alterarem o preço, ela ficar chateada. Qual a melhor prótese hoje do mundo, Euler? Qual a melhor prótese do mundo? De seios, né? Existem próteses boas, né? Você sempre trabalhou com o que foi bom, né? Sim, existem próteses boas. Sem nenhuma que o americano chama de disclosure, eu não tenho nenhum interesse aí comercial, porque eu não ganho dinheiro das empresas. Mas a gente tem uma empresa muito boa nacional, que é a Silimed. A gente tem uma francesa que está há muito tempo no mercado, a Eurosilicone também, que é uma marca muito boa. E a gente tem aí a da Johnson & Johnson também, que é uma marca muito boa, que agora teve até um pequeno problema nos lotes aí, mas eu quero até tranquilizar os pacientes que essas coisas acontecem. Já aconteceram com a Silimed, já aconteceram também com a Eurosilicone, em lotes contaminados, com falha de fabricação. E a empresa, eles resolvem, Eles né? resolvem, já avisaram para fazer o recall se for necessário, que eles vão arcar com custo. E pagam tudo, Tudo, Então eu gosto de falar isso porque as pessoas não entram em pânico. Fazendo esse paralelo, né? Há 20 anos atrás, quando uma mulher colocava uma prótese de silicone, ela tinha que trocar com quanto tempo por conta da tecnologia existente naquele momento? Hoje, quanto tempo? Na verdade, antes você falava em 10 anos, né? Hoje em dia não tem mais um período para se trocar a prótese. A mulher faz a prótese e ela pode passar a vida inteira com ela. Agora, Sério? Agora, a depender da prótese, existe o risco aí dela ter uma reação chamada de contratura, que o peito fica duro, fica empedrado, que ninguém sabe a causa, mas é uma reação do organismo contra a prótese, não é um problema da prótese. E isso pode acontecer com qualquer outra prótese. Esquece a cirurgia plástica. Pense em você colocando um stent no coração, botando uma prótese de joelho. Em qualquer momento, o que eu oriento meus pacientes você decidiu botar uma prótese, em qualquer momento da sua vida você pode precisar de uma cirurgia de revisão. E é verdade. Doutor, muitos acidentes no Brasil, né? E Sim. a gente sabe que... Como é que fica a cabeça desse paciente? Sofreu um trauma, um acidente, precisa fazer... Como é o meu caso, eu tive um scalp. Como é que o senhor trata esse paciente? Porque ele já vem de um trauma. É um outro tipo de plástica, né? É um outro tipo de plástica e, inclusive, infelizmente, a nossa sociedade ela é muito ingrata, né? Os valores são muito subvertidos. Para vocês terem noção, nos Estados Unidos, metade dos cirurgiões plásticos trabalham com cirurgia reconstrutiva, que é uma área muito bonita da cirurgia plástica, que engloba o caso que você me relatou. Metade com reconstrução, metade com estética. E ambos são muito bem remunerados.
No Brasil, infelizmente, Não. quem trabalha com reconstrução vai trabalhar com SUS e vai trabalhar com convênio que pagam preços aviltantes. E o pior, o paciente, por estar fazendo uma cirurgia plástica, a expectativa dele é muito grande. Tanto faz ele pagar muito ou pagar pouco. Então, a cobrança também é muito grande em cima do profissional. Mas essa parte de reconstrução é muito boa. Eu trabalhei por muito tempo aqui no Hospital do Câncer. Tenho meu emprego público no Hospital do HUT. Então, a gente vira e mexe, faz essa cirurgia de reconstrução e são cirurgias muito gratificantes de serem feitas. Doutor, você se desloca, por exemplo, de Teresina para São Luís, indo e volta de avião, porque não tem tempo... Não tem um tempo. Não tem um tempo. De carro, né? E falando nisso, Eldson, a gente tem uma fundação filantrópica chamada Fundação Elard, que são o nome dos meus filhos, Eric, Lavínia e Desirê, que é uma fundação que opera crianças carentes. Então, no dia de 29 ao dia 1º de novembro, eu vou estar em Pinheiro do Maranhão, fazendo 10 cirurgias de maneira totalmente gratuita. Tudo pago, sem nenhum recurso público, com o meu bolso. Quais cirurgias? De orelha de abano. São cirurgias menores que a gente consegue fazer em nível ambulatorial. Causa um bullying absurdo. Causa um bullying absurdo. Inclusive, eu brinco com meus amigos, eu falo que talvez se você não fosse cirurgião plástico, eu ia ingressar nessa parte de propaganda e publicidade, que eu acho muito legal. Porque o slogan da nossa fundação é uma criança confiante, um adulto brilhante. Então, as pessoas pensam que tudo vem da vida adulta. E não, ela vem lá da infância. Se a criança ela é insegura, ela provavelmente vai ser um adulto também inseguro. Isso é ruim para a nossa sociedade. Então, a fundação ela tende a ajudar. Eu consigo encontrar esse tempo, Eldson, para fazer essas cirurgias em crianças. E é muito gratificante. E, sinceramente falando, é engraçado eu escutar que meus amigos, você está perdendo seu tempo. Não estou perdendo meu tempo. Eu estou ganhando meu tempo com isso. Isso me traz coisas muito boas, vibrações muito boas. A gente tem... Você não sabe o que é uma criança, às vezes... É que eu não divulgo tanto, porque filantropia não fica legal a gente estar divulgando, mas às vezes incentiva. Incentiva. Esse papo também, viu, doutor? Tem que deixar disso. Não, se você vai e faz, cara, vai eu lá faço, e mostra que você faz. Mas se você pudesse ver, eu vou gravar um dia, Eldson, eu vou até mandar para você. Faço questão de mostrar. E pedir a autorização dos pais, óbvio. O rosto da criança, que ela opera, ela tá com aquela orelha de abano, aumentada, depois, né? E no outro dia já, né? Já é no outro dia o resultado. A gente tira o curativo, a criança se vê no espelho. E já dá um sorriso, ela fica leve. A gente tira uma foto de antes e depois. Se você vê a expressão, parece outra pessoa. Sofreu bullying na infância, Euler? Não. Sobre corpo? Nunca sofri bullying na infância, não. Embora fosse muito magro, né? Era muito magrinho. Magricelo total, entendeu? Mas nunca foi uma preocupação, não. É tipo, meus pais me prepararam muito do ponto de vista psicológico. Hoje eu fico muito preocupado com isso, porque tudo é bullying hoje em dia. É muito mimimi, Euler? Demais, né? Eu acho que é demais. Você sabe por quê? Porque, assim, a vida, Eldson, desde a concepção, quando você nasce, ela já é um bullying. Então, o mundo de hoje é um mundo altamente competitivo, onde você tem que estar preparado para responder aos ataques. Não tem jeito. É toda hora alguém querendo te diminuir, alguém querendo puxar teu tapete ou com inveja. E eu acho que com as redes sociais inspirou muito. Então você tem que estar preparado. Preparado para ter que ter resiliência, tem que ter força. Porque eu fui aluno do Padre Florencio e uma coisa eu aprendi com ele. A vida só requer uma coisa da gente. Coragem e força. Nada mais. É bem isso. Pra gente fechar, meu irmãozinho Euler, você falou sobre fazer pelo próximo. E eu tenho certeza absoluta que você já foi cantado por política. Para entrar na política ou se posicionar politicamente? E Eldson, por incrível que pareça, assim, esses dias até eu postei com um deputado lá do Maranhão, que é médico, que era meu amigo, e eu sofri algumas críticas porque as pessoas ficaram achando que eu estava fazendo alguma apologia, tomando algum partido político. Uhum. Eu não tomo nenhum partido político, respeito a posição de cada um, não gosto nem de discutir política com ninguém. Sim. Mas eu respondi às pessoas, olha, o deputado em questão é meu amigo, ele sempre foi uma pessoa parceira e até no município de Pinheiro que eu vou, é a base eleitoral dele. Mas eu fui porque ele pediu para eu ir, ele como meu amigo, eu vou prestar o meu serviço, não tem dinheiro público, eu não tenho nenhum interesse político. Você não tem que dar satisfação sobre o que vai fazer. Não, eu não tenho satisfação para dar, mas às vezes quando eu não me considero uma pessoa pública, embora muita gente me fale isso, mas eu costumo dizer que você tem os seus amigos e você tem que cultivar as amizades e
e fazer, quando eles te pedirem a mão, você puder ajudar, você ajudar também. Isso faz parte. Tem mais Infelizmente, perguntas, hoje a gente vive nessa polarização de falta de amor, de carinho. E espero que isso acabe o mais rápido possível, que a gente possa estender a mão para cada um Sim, de alguma forma. O que é que te faz feliz fora da profissão? Que me faz feliz fora da profissão, e Eldson, a coisa que mais me faz feliz são meus filhos. Fora da profissão. Na verdade, não é nem fora da profissão. A coisa que me faz mais feliz são meus filhos. A gente tem uma condição, eu costumo dizer que sim, que assim, as pessoas falam, você trabalha muito, você corre muito. Eu falo, gente, o trabalho é que te personifica. É o trabalho que te dá a tua identidade. É o trabalho que vai arrastar toda a tua família, todos os teus amigos, o teu ciclo de amizade. Você está aqui, cercado de um monte de gente aqui no estúdio por conta do seu trabalho. Então, o trabalho é o seu melhor amigo. Quando você tiver uma dificuldade, corra para o trabalho, que ele vai te dar a resposta. Não são falsos amigos, não são falsas ilusões, é o trabalho. Então, os meus filhos são as pessoas que mais, de uma certa forma, eu brinco hoje, que se beneficiam do meu trabalho e que vão se beneficiar. Então, para mim, isso é uma honra, saber que eles hoje em dia são muito pequenos, eles não têm noção, mas logo vão ver o trabalho que eu faço, tudo que eu faço, vão entender as coisas, para mim é importante. Para que melhor do que um pai, você entender que você está pavimentando um caminho para o seu filho, que você consegue protegê-lo de uma maneira bem, bem tranquila. E dar exemplo. Eu não fico muito em casa, minha esposa cuida muito dos meus filhos, mas quando eu chego em casa, eles me escutam, desligo. Eles me escutam, eu converso bastante com eles sobre coisas da vida, eu não tenho muita papa na língua. Eu vou lá, eu tenho um filho adolescente já, converso com ele sobre sexo, eu converso sobre tudo. Sem mimimi, sem conversinha, Nossa. bem objetivo e direto. Quantos anos? 14. 14. Homem. Homem. E já regra ali de ser aqui não, aqui. Eu tento orientar ele sobre tudo hoje em dia, que o mundo tá muito cheio de droga, cheio de... hoje em dia o mundo tá muito cheio de... Como é que eu vou falar pra você? De inveja, então a gente tenta orientar ele para manter a cabeça no lugar e não deixar se influenciar. O ambiente da cirurgia plástica, assim como o do jornalismo, talvez seja um dos ambientes de maior ego. Sim, é muito ego. E trabalhar com esse ego é muito complicado. Isso já te contaminou e você conseguiu sair? Confesso para você que assim, eu me considero uma pessoa muito simples, Eldson. Eu acho que em algum momento, com certeza, eu posso ter sido inebriado, como ser humano como qualquer um. Como ser humano falho como qualquer outro, com a questão do glamour, do dinheiro, enfim. Mas isso passa, isso é muito transitório. Isso é muito transitório, porque, na verdade, o seu maior sucesso que você tem é sua família e você fazer aquilo que você gosta de fazer. Eu costumo dizer que hoje eu não aproveito, mas não aproveito tanto, tipo a questão financeira, que eu podia viajar mais, curtir mais. Eu também não sinto necessidade, porque eu sou feliz dentro daquilo que eu faço. É uma opção de cada um, né? É muito isso mesmo, viu? Mas é bom a gente ter falado sobre isso, né? E a última do Kilson? A minha última aqui. O doutor tem 383 consultas não ainda é fácil, hoje, por favor. É fácil. Muitas perguntas também. Vai, faz aí. Uma delas, quais casos são necessários a cirurgia de Vênus? De quê? Cirurgia de Vênus, um monte de Vênus, que é aquela região ali, entre aspas. Aquela região conhecida como, entre aspas, mais uma vez, capô de fusca, né? A cirurgia de monte de Vênus, você pode fazer em duas situações, né? Que são opostas. Ou a paciente, ela não tem... Aliás, 3 situações que eu lembrei de um outro agora. O capô de Vênus, o capô que a gente falou, é como se ela tivesse a parte íntima dela um pouco mais alta. Mais alta. Ali pode ser por conta de gordura, então você pode fazer uma lipoaspiração. Tem mulheres que têm ausência de pelos na região, você pode fazer um transplante de cabelo. Isso diminui? Não é que diminua. Tem mulheres que nascem sem cabelo, ou entendi. por conta de depilação, não cresce mais, e às vezes elas procuram para fazer um transplante de cabelo. Já fiz casos nessa situação. E tem o inverso também. Tem mulheres que usam hormônio para emagrecer, para secar o corpo, a massa de gordura, e existe uma atrofia na região do monte de Vênus, na região dos grandes lábios, e aí você tem que enxertar a gordura na região para dar um aspecto mais jovial. Porque meninas novas perdem a gordura na região e fica com um aspecto de mulher mais envelhecida. Mulher velha. É. Caraca, eu tô aprendendo muito Impressionante, aqui, hein? né, cara? É. Nessa era que a gente vive, Euler,
de anabolizantes, né? Você já falou Sim. sobre a questão das partes íntimas da mulher. Ela dá outro resultado no rosto, e voz eu sei que dá, mas no corpo, menos seio, menos... Não, isso é Menos importante. pelo, né? Dá pelo, na verdade, a tendência é aumentar com os Fica muito mais dos peluda, né? anabolizantes, né? Acne, pelificação e até calvície também feminina pode acontecer. Mas o que é que elas buscam? Perder quantidade de gordura. Então, quando entra uma paciente no consultório que eu vejo que é do mundo fitness ali, eu já Você conhece pergunto... na hora? Na hora, eu já pergunto, você usa alguma coisa? Porque elas vêm para colocar uma prótese. E aí entra um outro conceito, a importância da composição corporal, não só do peso. Porque às vezes elas fazem a plástica, usam hormônio, muda a composição corporal e aí muda o resultado da cirurgia inteira. Elas ficam questionando. Exemplo bem claro para vocês. A paciente quer fazer uma prótese de mama. A mama tem gordura. Então você vai lá, bota a prótese, a gordura ela serve para cobrir a prótese. E ela vai, toma um anabolizante e seca, perde gordura do peito. O que é que vai acontecer? A prótese vai ficar visível. Aparece muito. Aparece e fica cheio de irregularidade. E elas ficam questionando. Eu falei, você tomou... Ah, doutor, mas eu não mudei meu peso. Não, o peso você não mudou. Mas a sua composição corporal, sobretudo na mama, você mudou. Você usou anabolizante, então a gordura da mama, a cobertura que tinha antes na avaliação que eu fiz para te operar era uma e agora é outra. O que é que eu faço, doutor? Vá comer. Engorde um pouquinho. Um pouquinho que vai... E pare de usar Cria hormônio. uma capa de gordura. Que vai dar certo. Entendeu? Volte na situação que você tinha antes da cirurgia. Pressão das redes sociais. Por exemplo, eu uma época me olhava e eu me achava muito parecido com o ator Keanu Reeves. E aí eu ficava... Ei, E como é que vem essa pressão das redes sociais? A né? pressão da rede pressão social da muito foda mesmo. Rapaz, hoje em dia é pra tudo. O que é que você tocou num ponto que eu acho importante, eu vou até filosofar um pouquinho aqui. Fale. A pressão das redes sociais hoje em dia, eu acho que, na minha modesta opinião, as redes sociais, elas trouxeram coisas... No saldo, pra mim, o saldo é negativo das redes sociais. Eu acho que elas trouxeram coisas muito mais nefastas do que benefícios para o ser humano. Você tem uma noção, eu não gosto de rede social, pode parecer que não, mas doutor, eu tenho quase 100 mil seguidores. Tenho, mas eu tive que fazer minha rede social, eu só tive um Facebook em 2017. Mas é o seu negócio, né? Por causa do negócio em si, por causa da clínica, da divulgação do business, trabalho, né? o business. Mas você falar para mim, eu não gosto muito, porque o que é que eu vejo hoje em dia? As pessoas estão perdendo a singularidade, as pessoas estão perdendo a individualidade. Se tornaram pessoas que copiam o comportamento dos outros. Então, respondendo dentro da sua pergunta, as mulheres veem as outras e querem também seguir aquele padrão. Então, muitas vezes você não vai conseguir seguir aquele padrão porque é próprio daquele perfil físico daquela paciente que ela está buscando. Então, e elas fazem a plástica, não conseguem e ficam frustradas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. As redes sociais geraram uma pressão muito grande do ponto de vista psicológico nas pessoas, geraram muita ansiedade e geraram, sobretudo, uma falsa noção de realidade. É muito louco. Rede social tem... Eu Você não vê infelicidade no Instagram, doutor. Não vê. E eu costumo dizer que a rede social, na verdade, ela é tipo... Tinha eu não lembro se é um aplicativo ou se era um joguinho chamado Second Life. E é basicamente aquilo. As redes sociais é como se você tivesse ali uma segunda vida em que você projeta uma vida que você não tem, mas que você queria ter, né? Não existe frustração, não existe infelicidade. Não tem comida ruim. Não tem comida ruim. Não tem bebida ruim. Não tem bebida ruim, não tem nada. Só existe Não dá pra ouvir ainda. Casais felizes, né? Então, tudo é muito fantasioso. Eu acho que as pessoas elas têm que acordar. Eu falo pro meu filho, Yeldson, às vezes ele fica... É difícil essa questão, porque você tem que deixar eles participarem disso para eles terem noção do que é o mundo que eles estão vivendo. A gente não pode podar completamente. Mas eu brinco com ele. Você tem que pensar uma maneira de criar um aplicativo para as pessoas ficarem que nem você. Às vezes o dia todinho querendo ficar olhando e o as pior coisas. Que é, né, cara? O pior que é muito isso. As pessoas se veem muito. Você tem ideia... os Instagrams mais seguidos do Brasil hoje são Instagrams para falar mal do outro. Aquilo transmite uma felicidade de ver o cara ferrado. Não, mas é. Que loucura, né? Quando você quer ver alguém bem, né? De projeção, mas a maior parte do ser humano, ele não se regozija com o seu sucesso. Ele é capaz de te criticar, mas não de ficar feliz com teu sucesso, com tua felicidade. Eu acho que isso
é uma coisa, uma marca do ser humano mesmo. É muito louco. Ontem eu ouvi, o Vavá Ribeiro estava aqui, eu falei sobre isso. Ele disse, eu vi em algum lugar, não lembro agora se eu li isso ou ouvi, mas ele disse que o ser humano, ele admite o sucesso da distância. Fulano de tal, a distância. Mas ele não admite que você tem sucesso no convívio dele. Aquilo é uma ofensa do caralho. Entendeu? Porque do ponto de vista psicológico, Yeltsin, as pessoas precisam de uma certa validação. Então, você imagina que tem um cara do seu lado e, vamos supor, o cara tá fazendo sucesso, tem muita gente que interpreta aquilo e ele não quer aceitar, porque ele acha que vai ser diminuído, que ele vai ser questionado pela família, por todo mundo. Isso, às vezes, acontece dentro da própria família também. Na maioria das vezes. Entendeu? Então, é complexo essa relação, tá? Eu acho que as pessoas que fazem sucesso, que são diferenciadas, são aquelas pessoas que elas conseguem olhar no sucesso alheio e se inspirarem. De falar, porra, o Yeltsin tá tendo sucesso, pô, eu quero ser que nem o Yeltsin. Então, o que é que eu vou... Porque foi o seu caso com o seu irmão, né? Isso, eu quero ver o que é que o Yeltsin tá fazendo, que eu possa assimilar dele. Como eu falei, acho que eu falei aqui anteriormente, nós somos somatório de várias pessoas, nós não somos... O Yeltsin não é o Yeltsin, ele nasceu pronto. O Yeltsin conviveu com várias pessoas e foi ali somando. E como tem tudo a ver com cirurgia plástica. Tudo. Então, é isso que as pessoas têm que entender, entendeu? Então, é muito fácil você criticar os outros, mas você ser feliz com a felicidade alheia é complexo. Eu queria dizer pra você que esse é o primeiro episódio. Eu não tenho como deixar de te convidar para um segundo, porque a gente já contou a história, a gente tem que falar de outros, né? Sim. Né? Agora a gente vai adotar isso aqui. Não, eu quero fazer episódios, É muito bacana poder bater papo sobre isso e fomentar a comunidade, o que é muito importante, né? Sim. E eu quero aqui muito te agradecer, primeiro pela oportunidade, um dos caras mais bem-sucedidos na cirurgia plástica hoje no meio norte do Brasil, né? Quantas consultas à espera? Quase 600. Nós estamos aí com uma fila de espera de quase 500 consultas, Yeltsin. Tu vai para 700, Kilson. Vai ficar lá para trás, viu? E a gente não consegue dar conta, assim, e as pessoas se zangam, é complexo. Mas é natural, isso. né? É um anseio, a ansiedade, né? De ser atendida. Qual é o conselho para quem quer entrar nesse mercado? Qual é o conselho para quem quer consumir esse mercado? O conselho para quem quer entrar, os colegas que estão começando, o conselho que eu dou é que não se deixem atrair pela necessidade do paciente. Você que é o profissional, você é que sabe onde você pode chegar. Não tenha medo de perder paciente. Você não perde paciente. Cada um vai ter uma pessoa que se identifica com você. Procure as pessoas, os pacientes que se identificam com você para você operar. Para aqueles que querem fazer cirurgia plástica, eu recomendo que eles se perguntem primeiramente como é que está o psicológico, quais são as reais motivações que estão levando ele a fazer uma cirurgia plástica. Procure fazer por si, para tentar melhorar, nunca por terceiros. E que procure aquele profissional em que você tenha confiança, que sinta ali, como é que eu vou falar para você? Que você se sinta bem e confiante ao escutá-lo. A relação de confiança ela é a chave de tudo. Não se deixe levar por modismo e tudo. Eu costumo dizer, passe em um profissional. Ficou na dúvida, passe em outro. Se pensar em passar em terceiro, já não pense em fazer a cirurgia plástica. O problema não é o médico, você. É o cara, né? Exatamente. Cereja do bolo. Qual foi a cirurgia mais cara que você já fez? A cirurgia mais cara que eu já fiz foi uma reconstrução de um empresário. Ele teve uma síndrome de Fournier, que é uma infecção na região do ânus, que sobe para o testículo, em que no primeiro momento você tira toda a pele do testículo, do ânus, fica tudo aberto, exposto. E ele é um cara que, isso foi, acho que tem uns 4, 5 anos atrás, e aí me chamaram, ele era o segundo casamento dele, tinha casado recentemente, então você imagina um cara recém-casado, com a situação daquela, com o testículo exposto, com tudo exposto, e aí é uma cirurgia complexa de ser feita, muitas vezes requer um acompanhamento diário, e eu fui na casa dele, operei, depois fui na casa dele quase todo dia, olhar o curativo, ver se estava tudo bem, e foi essa cirurgia mais cara que eu fiz. Quanto? Vamos dizer que eu ganhei um Corolla Cross. Boa. Muito bom. Tá vendo, Kilson? A Tá prótese vendo como são as peniana coisas? que você quer colocar, você não vai conseguir, cara.
Não vou? Não sei. Tem gente pedindo hoje, aumentou o mercado, né? Na verdade, essa área não é uma área, assim... Eu sei que É você um não pouco, faz, né? um pouco da plástica, mas é uma área muito mais urológica. Hoje eu acho que não, porque com as medicações para Já dá uma impotência, ajuda. já muda. E hoje os homens também, além da... Descobriram que o problema às vezes não é... Porque esses remédios para impotência são remédios que trabalham na parte vascular, de circulação. Os homens descobriram que muita causa de impotência é a baixa da testosterona. Então, Que tem não é o muito, vascular, que não é né? vascular. E tem muita gente repondo hormônio, muito homem repondo verdade. hormônio e tendo uma vida sexual melhor. Tive o prazer de receber aqui no IELCast. Espero que você tenha gostado, doutor Euler. Adorei, Eu Elton. só fiquei triste, você controlou um vinho, né? Que eu também sou esperto. Você ficou dando uma goladinha, outra goladinha. Aí tive que controlar. Mas eu quero receber você mais vezes aqui. Espero Vamos, que você tenha vamos. gostado. Adorei. Tenha sido prazeroso. Foi, sim. A nossa intenção é de contar histórias Me deu de até sucesso. vontade de ser cirurgião plástico Ah, agora. pensava que era de fazer cirurgia plástica. Você não Também. quer fazer? Não, Eu vou fazer aqui, ó. cabelo? Eu acho que ele não tá precisando ainda, Elton. Não, que isso tá bem. E Tá eu vou bem. fazer na careca, cara, que eu tô com uma careca desgraçada aqui. Doutor Euler, meu irmão, Obrigado, Eldson. pra Te gente agradeço. fechar, quem não sabe, doutor Euler é um irmão que eu tenho aqui em Teresina, a gente é amigo íntimo de amigo, frequentar é. a casa um do outro, é um cara incrível, é um médico da família da gente também, do meu pai, da minha esposa, enfim, e ele tem a confiança total da nossa família. Esse foi o IELCast Do de Piauí? para o mundo, mais o um mundo. episódio. Dá um like, se inscreve no canal. Você tem canal no YouTube, doutor Euler? Tenho, mas ele tá. Eu confesso pra você que ele tá um pouquinho defasado. Eu Não, preciso, vamos ativar esse negócio. eu preciso melhorar. né? Eu tinha, mas, assim, como eu te falei, Como? eu comecei. Plástica em foco. Plástica em Foco. Plástica em foco. É, Plástica em Foco. Ó, e detalhe, aqui embaixo na descrição desse canal vai estar o Instagram do Dr. Euler, tá aqui, ó. Vai estar. Se inscreve já também, ó. Se inscreve ali no canal do. Pai, eu queria ter um blaze desse na minha vida. Mas um dia eu desse chego lá. É brincadeira, hein? Ó, o outro aqui se oferecendo para editar o material. Ah, dá licença, velho. Então vamos fazer o seguinte: você se inscreve no nosso canal. O canal do Dr. Euler vai estar aqui embaixo nas descrições. Também o Instagram. Vai lá, segue, conversa, bate papo. Espero que isso seja muito consumido pelas mulheres do nosso Brasil, que é importante essa disseminação de informação e de conhecimento. Compartilha com os amigos. E também com os melhores inimigos. Porque o bicho invejoso é o cara que comenta nas redes, cria logo um fake pra falar mal, né? Vai até a próxima edição. Sejam bem-vindos e ao Cast Meio Norte Mais.